Fala galera, vamos começar aqui mais um The Housecast. Hoje aí o nosso convidado vem lá de Abu Dhabi, Renato Cardoso, grande amigo aí que a gente se conheceu muitos anos atrás aqui em Santos. E tenho o prazer Oxe, aí paliteira. e a honra de conversar com o Renatão, tá? Valeu, Renatão, por ceder aí um pouco do teu tempo, da tua vida aí dos Emirados para trocar essa ideia. Que é isso, paliteira. Primeiramente aí, bom dia pra todo mundo. Só agradecer aí a você aí por estar abrindo esse espaço aí pra gente poder trocar essa ideia aí. Pra mim é um prazer aí estar trocando ideia com você. Um cara que ajudou muito aí no meu jiu-jitsu aí. Fez muita parte aí nesse tempo que a gente teve junto. Eu acho que esses 5 anos que eu tive aí com você em Santos aí. Só agradecer e pra mim é uma honra aí poder tá compartilhando um pouco da minha história no jiu-jitsu, do meu convívio com vocês. Ah, legal, Renatão. Vai ser boa a conversa. É como eu faço, a gente vai sempre nas perguntas, aí você vai contando aí tuas histórias, é uma conversa mesmo. De primeira Fechou, irmão. aqui, como foi que você entrou no jiu-jitsu, né? Como foi ali a sua a trajetória ali bem no começo e depois como foi a decisão, né, de vir para Santos. Mas aí você vai falando um pouco de como se conheceu o jiu-jitsu, como você começou, tá? Que idade Fechou, também, né? irmão. Fechou. Então, eu comecei a treinar jiu-jitsu por volta dos meus 15 anos. Antes eu tinha feito em 2000, quando eu tinha 14 anos de idade, eu treinei, acho que isso foi em 2003. Eu treinei judô por quase um ano, mais ou menos por isso aí, 10 meses, quase um ano. Acho que quase um ano eu treinei judô. E aí eu tinha alguns vizinhos ali perto de onde eu morava, em Caruaru, que treinavam jiu-jitsu. E eles já eram faixa azul. E aí acabou que um dia eu trombei eles estavam chegando de um treino e eu tava chegando do meu treino de judô. E aí os caras me convidaram para ir fazer um treino de jiu-jitsu. Ah, amanhã vai ter um open match, a gente chama open match hoje em dia, né? Pô, amanhã vai ser dia de treino livre. Quer ir lá fazer um treino com a gente, conhecer o jiu-jitsu? Aí eu falei, pô, mano, sempre gostei de aventura. Quando era mais moleque novo, já tinha treinado judô, capoeira na escola. Eu falei, pô, vamos lá conhecer mais um esporte, né? E aí, mano, quando eu treinei pela primeira vez, assim, já foi a primeira vez mesmo. O jiu-jitsu foi uma parada diferente. Foda. Eu fui lá treinar e, claro, tinha uma basezinha ali de judô em pé, mas não sabia nada de chão. E aí, pô, tava ali trocando, comecei a trocar em pé ali, o moleque já puxou. E aí, quando eu nesse dia que eu fui fazer o treino, aí acabou que meio que eu cheguei de lado, assim, dele assim, ele virou e no jiu-jitsu a gente aprende esses reloginhos meio louco de finalização. E eu finalizei um moleque que já era faixa branca 3 graus, isso, tá ligado? Antigamente, o cara é faixa branca 3 graus, já no Era, jiu-jitsu era casca grossa. era um É, azul não é nos hoje, tempos não é hoje atuais. em dia, não, era diferente. E aí, mano, quando eu tive essa experiência ali, aí treinei com um cara, até me achei, né? Eu falei, nossa, mano, o judô é superior ao jiu-jitsu, na minha cabeça, no, nesse mesmo treino, fui treinar com faixa azul com os meus amigos que me chamaram. Na época nem tinha faixa preta, o cara que puxava o treino era um faixa roxa. Meu irmão, fui treinar, os caras me tiraram pra nada, estirou. Não consegui nem me mexer. Tinha uma basezinha ali tentando passar e querendo trocar em pé, mas, mano, depois que os caras me rasparam de coxa no chão, você tá ligado, né? Não precisa nem eu falar. A gente que treina a nossa vida toda, sabe como é que é? Exato. Fica só por baixo querendo fazer força, dando umas barrigadas loucas, aí o cara monta, te pega e tu sai, o cara te pega de novo. E aí, meu irmão, eu falei, nossa, meu irmão, que irado. Fiquei fascinado, assim, foi uma parada que me deixou fácil. Eu fiquei, meu irmão, impactou muito pra mim aquilo. E aí eu voltei pra casa já, assim, não vou mais treinar judô e, mano, o que eu quero pra mim é o jiu-jitsu. E Pô, aí foi bem legal, e aí eu tinha, acho que meus 15 anos de idade. E aí comecei a treinar com os meus amigos. Eu lembro como hoje, eu tinha um kimono que nem era de jiu-jitsu, era kimono de judô antigamente. E esses kimono na época de escola, era esse kimono nem é trançado, bem fininho, bem né? fininho. Que é os kimono mais pra criança mesmo. E aí, mano, os caras, pô, mano, eu não tenho kimono, como é que eu vou lá treinar e bababá? E aí, pô, um desses meus amigos me deu a parte de cima, outro me deu a parte de baixo do kimono. Falou, ó, mano, se for por isso, tu não vai deixar de treinar. A gente não tem muito kimono, muita parada, mas a gente vai dividir contigo aqui. Tu pega a Ah, parte que de cima de um, a legal. parte de baixo de outro e vamos começar a treinar. E aí, mano, já comecei ali treinando, já treinava todo dia na época. Tirou. Era 3 vezes por semana, o pessoal tinha muito essa cultura no Nordeste de não treinar muito.
Era segunda, quarta e sexta. Mas aí terça e quinta não tinha ninguém no tatame, pô, a gente ia treinar os amigos. Assim, esses meus dois amigos, que era faixa azul, que inclusive eles que me levaram pro jiu-jitsu, depois de muito tempo eles viraram meu aluno e eu graduei eles faixa preta. Ai, que Bem maneiro. maneira a história. E aí acabou que a gente ficava treinando e tirou. O professor tava lá com a gente, o faixa roxa na época, que não tinha faixa preta na nossa cidade, que aí eu sou de Caruaru e só tinha faixa preta na capital, que é em Recife. A gente era filiado a essa academia que era do Recife. Lá tinha faixa preta, mas lá da onde eu sou de Caruaru não tinha faixa preta, não, era faixa roxa, que era o Adriano e o Wellington. Então, mano, a gente já começou treinando ali, terça e quinta, segunda, quarta, sexta com o Adriano, e terça e quinta a gente ia e os caras, estilo, a gente replicava, fazia o que o professor tinha passado, vamos dizer, na segunda a gente fazia na terça, o que o professor mostrava na quarta, a gente treinava na quinta, e aí a gente conseguia treinar todo dia. E aí acho que, meu irmão, com 3 meses assim, Palito, eu já lutei meu primeiro campeonato. Eu lembro como hoje, eu era peso pluma. Porra, tu Era passou por magrinho, meu todas as irmão, só. categorias, hein, mano? Só não passei pelo galo, o resto eu passei por todas. Mas aí tu já logo. Então tu já lutou, tu era juvenil ainda, não era, tu não era Era adulto. juvenil, não, juvenil, mas não tinha, né? No campeonato que eu fui lutar, não tinha, tá ligado? Porque antigamente, certeza na tua época também, É, vamos, sei lá, tu tinha era 16, pouco. 17 anos, tu lutava com adulto porque não tinha juvenil, não era que nem hoje em dia, tu vai nos campeonatos, é Uhum. tudo cheio, né? E aí, mano, fui lutar, eu acho que ia fazer 16, eu tinha acabado de fazer 16. Pô, já lutei um campeonato com 3 meses e meio de jiu-jitsu. Que eu entrei no final de 2004, eu entrei no jiu-jitsu. E aí no começo do ano já teve um campeonato, pum, eu fui lutar. Começo de 2005 já lutei esse campeonatozinho e aí ganhei, mano. Pô, fiquei felizão. Fui lá, aprendi, sabia pouca coisa, mas, mano, fazia muito bem omoplata, spider, omoplata e triângulo. E aí É, isso finalizei daí minha luta, assim. foi a base do teu jiu-jitsu, né? Mano, a gente fazia isso, pô, não tinha muita informação, né? E esse professor da gente, que é o mesmo cara que também, da mesma escola que saiu, né? Depois, quando eu fui formado, o Felipe Andrew veio da mesma escola. O cara é muito bom com o básico, o Adriano. Uhum. Então ele é um cara que, mano, o básico ali, mano, ele sabe formar os atletas, a galera, meu irmão, sai da escola dele com bom básico, entendeu? E- E aí, meu irmão, fazia muito, todo dia ele colocava a gente pra fazer ali, ó. Era 50 armlock pra cada lado, 50 triângulos, 50 omoplata. O outro colocava na guarda fechada, abria em pé, 25 para um lado, 25 para o outro. Então a gente fazia muita repetição do básico por a gente não ter muita informação de jiu-jitsu. Uhum. Mas o pouco que ele tinha, ele passava tudo pra gente, a gente fazia, meu irmão. Ficava. Você lembra também antigamente, né? Que nem hoje em dia que a gente vai pra um treino de competição ou até pra uma classe normal, 1 hora e meia no máximo hoje em dia. Antigamente a gente ficava 2 horas, 3 horas no tatame. É, não. Tirou. A gente treinava, na época até que Na tu loucura, totalmente diferente. chegou em Santos, a gente treinava bastante porque a gente tava na vontade de treinar, né? De treinar. Não, A mas gente assim, já fazia era tudo drill, bem né? mais organizado. Mas já era organizado, era treino É, de 1 hora e meia, mas a gente fazia nosso treino de drill, depois a gente tinha nosso treino de competição, a gente fazia nossa preparação de noite, a gente voltava para treinar de novo, ou cada um ia dar suas aulas. Mas lá não, a gente meio que até acostumar era mais assim, tu entendeu? e tu ficou aí até a roxa com esse o Adriano, teu professor, ou tu foi. A gente ficou junto praticamente, né? Porque a gente, assim que quando eu conheci eles, a equipe era Della Riva, porque era do Boca, Moacir Boca, um lutador de MMA. E aí o cara foi morar nos Estados Unidos, que até hoje, quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele deixou a gente com o Deninho, que é o cara Ah, o Deninho que tá com o que é o cara, Cyborg? o Cyborg, é isso Ah, aí. legal. O Deninho foi que me abraçou. O Deninho nem preta era, o Deninho era faixa marrom na época. Ele era Não faixa sabia. marrom e eu era faixa azul. Aí tanto que o Deninho, junto com o Yoshiro, que era o cara que ficou responsável por ele, que os caras foi que me graduaram faixa roxa. Mas a minha faixa azul eu peguei com o Adriano. A faixa roxa me deu, foi quando eu ganhei na época, eu fechei o estadual todo, eu lembro como hoje, eu tinha ganhado todas as etapas do estadual, e aí eles me graduaram, eu ganhei peso absoluto tudo, e aí eles foram me graduar faixa roxa em 2006, eu acho que eu peguei a faixa. Eu peguei muito rápido também, estilo. Eu acho que menos de um ano eu peguei a faixa azul e menos de um ano também, acho que 7 meses eu já peguei a roxa. Aí eu passei um tempo na roxa e demorei um tempo, foi quando eu fui pra Santos, eu passei um tempo na marrom. Mas eu fiquei com eles me graduaram, né? O Adriano me graduou ali da faixa branca para azul, depois junto com o Deninho
e o Yoshiro, eles me graduaram junto na competição, e o Adriano, a faixa roxa. E aí depois o Deninho foi embora, e foi quando o Deninho mandou a gente ficar treinando com o Vitor Hugo, que é Ah, um o dos líderes Vitor da Hugo, que Nova é duro União. pra caraca, né? É muito duro, é. Muito duro. É um cara que, pô, já fez final aí com vários caras aí das antigas aí. Um cara muito duro de Muito jiu-jitsu duro. e sabe muito. Ele era a nossa referência, ele e o Deninho, quando a gente ia, que eles são da capital, né, do Recife. A gente ia buscar informação com eles para poder, para poder a gente, vamos dizer, a gente ia lá, ficava particularmente mais eu que fazia isso, que o Adriano trabalhava, tinha família, era mais velho. Então, pô, eu ia, ficava 2 semanas, ficava na casa deles, dormia lá na academia, dormia na casa de um amigo, de outro, e aí pegava ali 2 semanas, meu irmão, ficava ali só sugando que os caras tinham jiu-jitsu, voltava, mostrava pro Adriano, ficava ali, treinava com o pessoal. E aí a gente assim, a gente ia evoluindo, Ah, que tu legal. entendeu? Tu E aí sempre foi o foi, Vitor. sempre teve essa tua característica de ir para os lugares onde tu queria buscar informação pra tu ir crescendo, né? Pra tu ir treinando com Sim, pessoas mano. Sim, diferentes. Paulito, porque desde quando eu fiz, que nem eu te falei, desde quando eu fiz meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, eu sabia que era essa parada que eu queria pra minha vida. Eu não sabia que eu ia conseguir viver do jiu-jitsu, que é o que acontece comigo, com você hoje em dia. Mas eu sabia que era isso que eu queria pra mim, entendeu? É tanto que no começo, assim, o meu pai, a minha mãe ficou um pouco contra, que era naquela época também que, pô, jiu-jitsu, eu acho que ali nos anos 90 pros anos 2000 tinha muito aquela parada dos pit boy, pá, que a galera vai treinar jiu-jitsu porque quer brigar na rua. Tinha muito essa. Meu pai ficou muito contra por isso no começo, né? E aí, mano, depois, quando foi se passando, eu fui ganhando os campeonatos, fui começando a ganhar, assim, os estadual, que era o campeonato maior que a gente tinha na região, o Norte e Nordeste, que era uma competição muito grande, que era maneiro. Aí, tranquilo, meu pai começou a ver que era diferente. É que E também aí, o jiu-jitsu era muito amador, né? A gente praticamente foi crescendo junto com a evolução do jiu-jitsu. Não é uma parada isso igual aí. tem hoje e vai, uma pessoa de 17, de 15 anos começa a treinar hoje e já vê esse mundo de informação que tem no jiu-jitsu, você vê, tem um monte de referência que vive do jiu-jitsu, vive bem, mora fora. Antigamente não tinha, né? A referência era o que via na revista. Na época 2004 já tinha YouTube, tu via um ou outro ali, mas tu Tinha o via YouTube, luta, mas né? era mais revista. A gente comprava revista às vezes pra É, pegar posição revista. da Grace Magazine. Era a Aham. revista que a gente comprava pra poder a gente também ter alguma coisa nova. Mas é que nem eu te falei, Chilo. Imagina, vocês de Santos às vezes ainda tinha muito assim. Consegui ver alguns caras como Leozinho, Ah, sim, sim, Ricardinho. sim. Tinha Assim, mais esses caras gente. moram fora. Eles se deram bem com jiu-jitsu. Mano, isso eu nem tinha lá no Nordeste. Pô, meu professor, o cara era faixa roxa, o cara que trabalhava para sustentar a família dele e se desdobrava em mil para ajudar a gente. Uhum. Porque gostava do jiu-jitsu e queria ver a gente ser campeão, tu entendeu? Então a Sim, gente ficava, meu irmão, a gente tava que nem tu falou. Estilo ali, eu queria viver da parada, mas não sabia como, tu sim, entendeu? sim, sim. É, tu achou na competição um jeito de tu aparecer, né? É, Porque isso aí. quando você é competidor é a coisa mais certa, você tem que lutar e ganhar. Entendeu? Então É isso não aí. importa o que vem depois, tem que aparecer e tem que ganhar. E É aí isso aí. tu. Aí eu lembro que assim que eu peguei minha faixa roxa, eu fui lutar um Norte-Nordeste, que é um campeonato muito grande que tem em Salvador, na Bahia. Eu fui lutar esse campeonato, ganhei a categoria, fui vice no absoluto. E aí, meu irmão, eu falei, era um campeonato que era, meu irmão, Mas que a peso maioria da tu era? galera. Tu já era médio, né? Na roxa. Não, eu era pena, Pena. faixa roxa. É. Mas Aí, mano, eu fui quando lutar. tu lutou o brasileiro aqui, tu era o quê? Médio? Era médio, né? Então, eu vou chegar aí, não. 2008 eu ganhei de pena, pô. Pena? É. Ah, Aí, ó, se liga como foi. Eu peguei, lutei essa Copa Norte-Nordeste em Salvador, na Bahia. Aí quando eu ganhei a categoria e perdi a final do absoluto. E aí, meu irmão, um campeonato muito grande. Grande mesmo, um campeonato que nego de fora ia lutar, porque o campeonato pagava. Esse campeonato era um campeonato que pagava pra faixa preta uma premiação, vamos dizer, sei lá, R$ 500 pro campeão absoluto. Mas estilo, na época, era como se um estivesse pagando, dinheirão. hoje em dia, 50 mil, porque era o único campeonato que pagava, tu Aham. entendeu? Pra gente não tinha nada, faixa colorida. Mas, mano, era um campeonato assim que chamava muita atenção, todo mundo queria ir, porque o campeonato era muito grande. Aí quando eu lutei esse campeonato, que eu ganhei, eu falei, mano, aí eu via todo mundo falando de brasileiro, mundial ainda era no Brasil. É. Eu falava, nossa, mano,
Meu sonho é lutar um campeonato, eu acho que isso foi 2007. Falei, meu sonho é lutar um campeonato brasileiro ou mundial, que era no Tijuca, né? E aí, mano, aconteceu que no ano seguinte, eu era faixa roxa, no ano seguinte o mundial já, pum, acho que foi 2008, se eu não me engano, né? Ou foi 2007? 2008 foi pros Estados Unidos. Foi 2007. 2007. 2007, né? 2006 foi o último no Tijuca. Então, aí 2008, mano, a Nova União se juntou assim toda, falou, estavam precisando, queriam ganhar por equipe e queria levar a galera pra lutar o brasileiro. Aí, meu irmão, aconteceu que a gente foi, mas, meu irmão, a galera falou que queria ganhar por equipe, mas era o brasileiro do CBJJI. Eu nem entendia nessa época o que era CBJJI e o que era CBJJ, tá ligado? Uhum. Eu nem, meu irmão, pra gente era tudo a mesma coisa. Acho que era estilo, pra gente, a gente tá indo lutar o Campeonato Brasileiro, você tá ligado, né? Sim, Aí, sim. estilo, pra vocês aí eu acho que vocês tinham mais uma noção, pra gente a gente não tinha. Aí, enfim, fui lutar o campeonato, que era um nível, era muito alto na época, o Campeonato Brasileiro Até da hoje. CBJJI. Até hoje É. é alto, é. Tem uma galera Mas aí na que... época, meu irmão, na época tu vê, na época eu ganhei o peso pena. Eu ganhei o peso pena e ganhei a final do, acho do irmão do Jacaré. O peso leve, mano, ganhou o moleque que tá chegando sempre hoje em dia aí. O Lô ganhou do Sérgio Rios, lembro como hoje. O Lô ganhou do Sérgio Rios, peso leve, na roxa. E no médio, foi o médio, acho que foi o Dimitrios. O Dimitrios foi campeão categoria absoluta. Ah, o Dimitrios, tá. É, Ele Dimitrios, lutava 2008. bastante, lutava bastante. Eu lutava bastante. O Jimmy ganhou até esse aí. Aí, meu irmão, quando eu fui pra São Paulo, que eu lutei esse campeonato assim, que eu ganhei, eu falei, mano, eu tenho condição de chegar, tá ligado? Deu essa parada pra mim. Isso era 2008. E aí eu falei pro meu pai, quando eu voltei assim, eu falei, pai, pô, aqui tá ficando pequeno, tá difícil pra mim viver do jiu-jitsu aqui, porque, mano, eu sei que eu tô ganhando, mas eu vejo que, assim, eu tô ganhando às vezes na pujança, na vontade, porque eu não desisto a luta toda, eu tô ali tentando o tempo todo finalizar, mas eu vejo que quando eu tô lutando com os caras têm mais recurso técnico que o meu, tem mais conhecimento, tu entendeu? Falando, sendo mais franco. E o meu próprio professor sempre me apoiou. Ele falou, meu irmão, o que a gente puder fazer pra você se dar bem, a gente vai estar do seu lado. E aí, assim, eu acho que aconteceu também isso contigo, Paulo, mas comigo, desde a faixa azul eu dou aula. Sim. Desde a faixa azul eu dou aula, tirou. Desde a faixa azul, assim, ele tinha a academia dele, apareceu uma outra academia, ele, pô, já me colocou na academia, então, meu mano, eu já tinha aquela responsabilidade que eu tinha que treinar com ele, tinha que dar minhas aulas também, tu entendeu? Eu colava com meu professor segunda e quarta. Terça, quinta e sexta eu tava dando aula, tu entendeu? Uhum. Então já dou aula desde faixa azul. E aí chegou na faixa roxa, assim, quando eu vi, mano, eu trabalhando de motoboy, e, meu irmão, dando aula de jiu-jitsu de noite, trabalhava o dia todo, chegava de noite, tinha que treinar. Pô, mano, já tinha sido pai novo, que eu fui pai com 17 anos, e, pô, eu falei assim, mano, será que vai dar certo? E aí, 2009, eu lutei 2008 brasileiro, 2009, a gente fechou o bonde pra ir lutar o brasileiro da CBJJ, lá no Tijuca, 2009. Foi quando eu vi vocês, né? Foi quando se eu não me engano, o Baiano foi campeão, né? Peso pena, tu também chegou. Não, então, o que acontece? Nessa época, eu sempre fui uma graduação na frente. Então eu tava. O marrom e Foi, mas o preto era Baiano era no. roxa. Eu, Baiano, o Bochecha era roxa, porque foi quando eu lutei Isso. com o Bochecha. O marrom e preto era no outro fim de semana. O fim de semana Era no era outro fim de azul, semana. o outro Eu acho que tu e o Coisa também, em 2009. Até o Lô também. O Lô já era faixa marrom já também. era faixa marrom também. É, Faixa marrom. isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Aí acabou que eu fui lutar o brasileiro. Aí, meu irmão, perdi a final do peso médio. Perdi pra um cara até lá da Paraíba. O William Martins, moleque muito duro. O cara, como é? Cara de plástico? Cara de plástico, meu irmão. O cara Duro muito pra duro. caralho, mano. Lembro dele. Ele ganhou nesse dia, se eu não me engano, ele ganhou do José Carlos, mano. Um cara assim, que ele ganhou muito duro também, que ele tirou um cara que era muito duro, tá ligado? Eu tirei o outro lado todinho da chave e, mano, semifinal foi o Zé Carlos e ele, eu acho que ele ganhou do Zé Carlos, alguma parada assim. Da onde que ele Enfim, é, final o cara de da plástico? Paraíba. Da Paraíba, Da Paraíba, tá lutando até hoje em dia também. Então... Aí, mano, acabou que chegou a gente dois na final e eu nunca tinha lutado com ele, né? Aí, meu irmão, fui puxar pra guarda, puxei meio que desarrumado, o cara caiu do meu lado assim, mano, eu tive brigando pra não dar passagem, virei e ele me apertou, brother. E aí fiquei maluco, tá ligado? Aquele dia assim, fiquei maluco, meu irmão, não acredito que eu perdi final do campeonato, pá, maluco assim. Aí cheguei no Novaes, falei, meu irmão, tu acho que tu conhece, né? Que tem o Bruno e o Breno. Bruno Novaes
e o Breno Novaes. E, pô, o Novaes era o cara que mais me abraçou, assim, quando eu cheguei na Nova União. O Vitor Hugo era nosso professor, mas quem comandava, quem organizava, quem agitava as viagens, fazia tudo, o estilo, era ele, mano. Ele era o cara que colocava a parada pra andar, tá ligado? Sim, sim. Até E aí hoje, né? chegou e falou, Ele é bem até hoje, articulado, não, assim, hoje em dia né? o irmão dele virou presidente e ele virou presidente da federação e eles que, meu irmão, dominaram o juízo de Pernambuco, né? Uhum. E aí ele olhou pra mim assim e falou, Renato, meu irmão, estilo, toda competição que tinha ele tava ali, bora, você vai, você vai, você vai, e mano, e aí as paradas foi acontecendo, tá ligado? E aí aí eu perdi essa final do brasileiro, e aí falei pra ele, não vai, meu irmão, me dá essa oportunidade, essa oportunidade, eu quero lutar absoluto, eu quero lutar absoluto. Sendo que eu era peso médio, né? O ano seguinte eu tinha Uhum. ganhado de pena, eu era peso médio. Sendo que aí tinha o Cauê, tinha outros moleques que também tinha chegado na final, outro tinha ficado terceiro, um pesadíssimo também, que eles davam prioridade pros caras mais pesados. Que normalmente é o que fazem nas equipes grandes, né? Normalmente. Aí ele olhou pro Wendel e falou assim, Wendel, eu confio no meu garoto, bota meu garoto pra lutar, o moleque tem sangue no olho, ele vai chegar, não sei o que, ele tá chegando nos E só campeonatos, pode, só coloca pode ele, dois, né, por equipe, né? só pode dois, tem que medalhar, né? Não Aham. sei se ainda é assim hoje em dia, mas na época era Não, assim. ainda Tinha é. que, me- Nas coloridas tem que tinha que medalhar. medalhar e só pode dois por equipe. A não ser que esteja de time A e time B, né? Aí pode mais dois. Aham. Pode dois time A, dois time B, dois time C, mas na época era assim. Aí, mano, ele brigou, aí o Wendel falou, meu irmão, mas ele é muito leve, como é que eu vou botar esse cara mais leve pra lutar com o moleque que estão aí voando? Eu bato no peito, eu confiei que ele vai chegar. Ele não pode editar. Aí os caras foram lá e me colocaram. Colocaram eu e o Cauê. Aí, meu irmão, e brasileiro não era que nem hoje em dia, não. Tu lembra antigamente? Pra mim chegar nessa final da categoria, eu fiz, meu irmão, 5 lutas, 6 pra final da categoria. Luta pra caramba. Absoluta, a mesma coisa. Eu lembro que esse brasileiro, eu fiz 12 lutas, 6 em um dia e 6 no outro. 12. Luta pra caralho. Aí, pô, no outro dia, mano, já caí primeira luta com o Mesquita, aí ganhei do Mesquita na primeira luta, aí caí com o moleque do Della Riva muito duro, Rafael Zílio, ganhei dele. Mano, aí fui tendo uma luta assim bem dura que eu fui ganhando, e aí chegou semifinal, eu e o cara de sapatos. Sim, o cara de sapato era. Ele tinha O, um ano o cara de antes. sapato era o rei. Tinha um Era ele ano e o antes Bochecha. batido no Bochecha. De azul ou de roxo? Não, de roxa, né? De azul. De azul. Aí a gente falou, ele vai matar esse moleque, o Bochecha. Mano. Malandro, o cara de sapato tacou ele pra um lado pro outro. Aí a gente, cara, ficou de cara, né? Tanto que no outro dia o Bochecha ficou puto e ganhou no. Não, aquele dia acho que era no absoluto e aí ele ganhou o peso depois. Eles eram pesados, eu acho, na época, né? Os dois, né? Eram mais pesados, né? Mas eu acho que ele foi o absoluto, aí. Eu não sei direito como é que foi, mas eu sei que perdeu, aí depois o Bochecha ganhou o absoluto. Porque um ano antes, 2008, eu era pena. 2009 eu já vim de médio, né? Ciclano, daquele jeito na época, né? Podia, não tinha medo, não tinha nada disso, dessas paradas. Já vim daquele jeito. Baiano ficava eu e Baiano zoando na gente, não se conhecia, mas ficava se medindo ali na área de aquecimento, eu e o Bahia. Lutei com o Magrinho, esse brasileiro eu lutei com o Magrinho também, pô. No médio. Acho que foi minha primeira ou segunda luta, A minha semifinal foi com o Jack, do médio, né? Minha semifinal foi o Jack, final com o William Martins, e eu acho que a minha segunda luta ou terceira luta foi o Magrinho. Verdade. Foi. Aí, mano, eu fui passando no absoluto, sei que semifinal caiu no absoluto, né? Caiu e o cara de sapato. Aí, meu irmão, todo mundo, aí o Novaes olhou pra mim, você ganha dele, meu irmão, ele é o atual campeão, mas tem isso não, você é melhor, você é finalizador e pá. Aí acabou o cara de sapato, começou a luta ali, mano, quando eu fui puxar, ele entrou na minha perna, assim, eu afastei, dei um tiro de guarda, aí fechei, ele foi abrir, eu encaixei uma omoplata nele. Aí ele pesadão, foi ficar em pé, posturando pra tirar o braço. Eu, peguei ele de triângulo. Rapidão, acho que, mano, menos de um minuto de luta. Tu sempre teve esse bote muito forte, né? Até hoje em dia eu não faço bem, né? Mas o Felipe Andrew que faz igualzinho, faz bem melhor hoje em dia. O Felipe Andrew pega todo mundo assim, tirando o laço e dando tranco no triângulo. É igualzinho, é da mesma escola, né? Que eu te falei. Aí eu, né, isso é a mesma posição. O cara de sapato meu que veio posturar assim, eu, bati a omoplata, ele foi voltar, eu fiz um fake laço, peguei de triângulo. E aí a final foi eu e o Bochecha, mano. Foi uma guerra ali, a final ali, e o Bochecha. Foi guerra. Acho que, no final ali... Acho que tem até hoje. Tu viu já, né? No YouTube, se eu não me engano. Eu nem lembro se ele bateu ou não bateu, eu sei que no final eu terminei no braço dele assim,
o braço dele esticado, mas quando eu fazia guarda, ele meio que se jogava, eu não queria subir, porque também não sabia passar guarda, e ficou aquela luta assim, meio assim. Aí eu raspei 2 vezes, mas aí desmanchava a posição, eu puxava de novo, e ele puxava rápido, que era mais, porque era levinho, né, e ele era mais pesado. E aí ele se jogava meio que, eu acho que ele ficou meio que viu a luta minha com cara de sapato, aí ficou meio que, não Cabreiro com no medo, mas bote. cabreiro assim de tomar o bote, assim, tomar triângulo, alguma coisa. E aí acabou que eu ganhei esse campeonato. E aí, mano, foi quando virou a chave, né? Foi quando eu falei, não, agora é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou viver. Desde 2008, quando eu fui a primeira vez, eu já sabia que eu ia viver do jiu-jitsu. Eu não sabia como, mas eu sabia que ia viver do jiu-jitsu. E aí, em 2009, eu consegui fazer esse campeonato. Aí foi quando eu conheci o Cavaca. O Cavaca me deu parabéns. Pô, e aí trocou uma ideia ali comigo ali. Falou que se um dia eu viesse pra São Paulo ou pra Santos, eu falasse com ele que eu poderia dar um treino pra conhecer a academia, conhecer a escola, a galera, o pessoal. Me tratou super bem. O Bochecha também, o cara sabe. A galera sempre me trataram muito bem, mesmo eu sendo de outra equipe. Aí acabou, mano, que eu voltei, tá ligado, Paleta? Eu voltei ali em 2009, e aí, pô, minha filha começou a crescer, mano, e a situação começou a apertar dentro de casa, trabalhando, dando aula e não rendia dinheiro e tudo mais. E aí, em 2010, eu voltei de marrom. Porque quando eu ganhei o Brasileiro 2009, eu ganhei o Brasileiro, ganhei o Rio Open, que foi em julho, ganhei o Rio Open, que foi logo depois do Mundial. Não, perdi o Rio Open a final pro Zé Carlos. E aí, Ah, tá, o da GFT, né? da GF perdi pro Zé Carlos o Rio Open, mas foi um campeonato assim também que a gente varreu a categoria e ele, absoluto também, a gente chegamos muito bem. E aí na semana seguinte, que lembra que o Rio Open era muito perto do Mundial do CBJJE, né? Sim, sim. Acho que era em É, né? agosto. Não, Era agosto, uma julho. semana, né? Era julho, era uma É, semana de julho. diferença um pro outro. Um era no meio, outro era na semana seguinte. Uhum. Aí, mano, eu lutei o Rio Open, fui pra São Paulo, e aí eu ganhei do irmão do Calazans a final do. Bochecha até ganhou de marrom esse. Eu ganhei, foi meu último campeonato de roxa. Eu ganhei de roxa, o peso médio do irmão do Calazans. E o Bochecha perdeu, se eu não me engano, na época. Eu lembro como a gente até trocou ideia lá. O Bochecha perdeu a final para aquele Gibson Sá. E aí, no, Ah, no tá. absoluto, o Bochecha foi e apertou ele nas costas. Sim, é, ele tava de marrom, é verdade. É, cara, o Bochecha tinha muitas paradas, né, mano? Assim, estilo, às vezes muito solto, mas, mano, ia lá fazer. Vamos dizer assim que ele chegou na faixa, ele sempre se arriscando. Mas chegou lá, caiu pra dentro do Gibson, que já era um cara das antigas Aham. já. De faixa marrom já ganhava tudo, brasileiro tudo. O Gibson O foi, Gibson é finalizou do ele, bateu Nordeste meio que no também, né? susto. Oi? O Gibson é do Nordeste, não é? Também? Ou não? É, pô, É, ele é de Fortaleza, eu acho o Gibson, Fortaleza. Fortaleza. eu lembro, eu Aí eu tava lembro que lá o Gibson. nesse dia. Tava lá. Eu lembro que o Gibson pegou o Bochecha, assim, no mesmo dia o Bochecha foi lá, apertou o cara, mano. Tirou. No O Bochecha acho que absoluto, tinha uma semana de faixa marrom, 1 ou 2 semanas que a gente tinha lutado. E o Bochecha tinha acabado de fechar com o Yuri, né? O Mundial da Pirâmide, da Isso, IBJJS. isso. Fechou não, eles lutaram. Aí ele Esse ganhou aí o o Bochecha ganhou, não foi esse? Foi. Aí ele Aí ganhou. pegou a marrom, aí o Bochecha Isso. já lutou esse campeonato de marrom, estilo, acho que pouco tempo depois, menos de um mês, acho que Sim, semanas sim. assim depois, ele foi lá e, mano, perdeu essa final, no mesmo dia foi lá e ganhou o absoluto, que valia uma graninha. Apertou o Gibson. Então, mano, aí, quando eu ganhei esse campeonato, Palito, aí eu falei assim, mano, eu falei, cara, isso ainda foi 2009, né? Eu falei, mano, pô, eu fechei o ano bem, tá ligado? Voltei, peguei a faixa marrom. Quando eu voltei, né, tinha ganhado, não tinha visto, meu visto, eu não tinha visto, não tinha passaporte, tinha nada. Tinha nem como eu tentar lutar nesse mesmo ano que o Bochecha ganhou do Yuri, lá nos Estados Unidos. Meu sonho era lutar o Mundial, mas não tinha nem visto, não sabia nem o que era passaporte, irmão. Uhum. Aí acabou que. E como foi a Acabou que eu decisão de tu, de tu vir Então, passar? aí acabou que em 2010 eu voltei de faixa marrom, né? Eu ganhei a marrom. 2009 eu ganhei no final de 2009, quando eu voltei dessas competição, o Vitor Hugo junto com o Adriano, o Novaes, os caras me deram a marrom. Aí, mano, 2010 eu vim lutar o brasileiro. Perdi, mano, acho que na segunda luta. Ganhei a primeira luta, a segunda luta, perdi pro Gabriel Goulart. Empatou, Sim, ele sim. me ganhou de uma vantagem. Se eu não me engano, desse brasileiro, tu ganhou com ele. Não, esse brasileiro não. No Mundial desse mesmo ano, tu fez a final com ele. Exatamente, foi em 2010, É. é. Mano, bicho, a gente se acabamos ele numa guerra. Ele nem voltou, se machucou. Ele nem voltou pra lutar a outra luta que ele tinha depois que ele ganhou de mim. Que eu estalei o braço dele, mano. A gente fez uma guerra sinistra aí, ele. Aí ele nem ganhou o brasileiro e fez a final do Mundial contigo. Eu Isso. lembro como isso ainda. Aí, Aí eu, foi 2000.
Depois do Mundial foi 2010, tu pô. veio, 2010. Aí tu veio, Então, né, aí pra Santos. foi nessa época aí. Aí o É. que aconteceu? Aí o Cavaco já tinha trocado ideia comigo no Rio Open de novo. Eu vi o Cavaco que ele lutou. O Rio Open coincidia de lutar na mesma. Era todo mundo junto. Menos, era de azul a preta, era tudo no mesmo final de semana. Uhum. Então eu vi o Cavaca de novo. Aí ele lutou. Foi até um campeonato que ele lutou com o Rodolfo. Aí ele falou assim: pô, garoto, você tá chegando aí, bababá e tudo mais. Aí eu troquei ideia com ele. Eu falei: pô, Cavaca, mas tá difícil pra mim, pô. Eu moro em Caruaru. Caruaru é longe do Recife, é quase 1 hora e meia, mas é muito longe, eu não tenho condição, tudo mais. Que ele tinha me chamado para visitar de novo a academia dele. Eu falei, pô, não tenho grana para vir aqui em São Paulo, fazer um camp, ficar um mês para treinar e treinar e lutar um campeonato. Eu não tenho, mano, não tenho como lutar um mundial, não tenho um passaporte. Aí ele falou, pô, mano, foi depois que eu perdi o brasileiro, né? Quando aconteceu que eu perdi o brasileiro, ele me viu mal, chorando. Aí ele me deu um abraço assim e falou pra mim, falou, pô, garoto, você tem muito talento, você tem muito futuro, mas, assim, pelas coisas que você me falou, que você não consegue treinar com o Vitor Hugo, não consegue estar no Recife direto treinando com o pessoal, você tá desperdiçando um puta talento que você tem aí no Nordeste. Eu acho que você tinha que buscar novos ares, assim, buscar o melhor para você, para sua família, que nem você falou para mim que seu sonho é viver do jiu-jitsu e explorar o seu jiu-jitsu o máximo que você pode chegar longe. Uhum. Aí quando ele falou para mim, mano, eu falei assim, pô, é meu sonho, mas eu não tenho condição. Aí ele falou para mim assim, ó, não posso te prometer muito, mas se tu quiser ir para Santos, pô, tem academia lá para tu ficar. Ele falou, dá pra você dormir lá na academia, até a gente ver se arruma algum lugar, alguma coisa desse tipo. E, pô, treino não vai faltar. Vai treinar com os caras mais bravos que tem lá. Palito, Baiano, Bochecha, o Nivaldo, vai estar a galera toda, o Ing. Aí falou a parte dos caras, pô, vai treinar comigo todo dia, vai estar com todo mundo. Aí vai depender de você. Vai depender do seu esforço, da sua força de vontade. E se você vai aguentar passar pelo processo de ficar longe da sua filha, da sua família e morar na academia até as coisas se organizar. Até a gente conseguir organizar as coisas. Uhum. Aí eu falei, beleza, no brasileiro, né? 2010, quando eu perdi, eu falei, pô, esse é meu sonho. Se eu falei pra ele, se eu conseguir a passagem, quando eu chegar lá, você consegue me dar uma força? Aí ele falou, eu tô te falando o que eu posso fazer por você é isso. O resto depois a gente vê, a gente corre atrás, vai arrumar um lugar pra você dar uma aula, você começa a construir uma turma do zero e a gente vai. E a gente faz acontecer. Aí, meu irmão, já voltei do brasileiro assim, tá ligado? Olhei pro meu pai assim quando cheguei em casa, mal desfiz a mala assim, falei, pai, eu quero ir embora. Falei, nossa, meu pai, eu falei, não quero ficar mais aqui não. Eu vou pegar a academia, vou deixar a academia com meus alunos aí. Já tava com a galerinha, acho que já tinha uns 35 alunos. Na época era aluno pra caramba. Pro Nordeste já era muito aluno. Aí eu falei, ó, vou deixar meus alunos aí. Se um dia o senhor quiser tocar academia, quiser ficar com as coisas aí, pode ficar. Ele, não, eu tenho muito trabalho. Meu pai não treinava na época ainda. Ele falou, não tenho como. Aí, pô, eu peguei a academia e falei pro meu professor, falei, ó, mano, quer ficar com a academia? Eu te passo a academia e tu fica com a galera aí, com o pessoal aí. Tu fica com o pessoal aí. Aí, pô, eu lembro como hoje. Vendi, acho que, a academia, vendi o tatame, né? Que é o lugar, o espaço era alugado. Vendi o tatame por uma micharia. Sei lá, vendi o tatame por 200, 300 conto. Meu pai teve que completar a passagem, que foi 500. Eu lembro como hoje, R$ 500 uma passagem que a gente pegou de promoção na época, que na época a passagem de avião era mais cara, né? Uhum. Nesses voos aí domésticos. A gente pegou uma passagem no dia do jogo do Brasil, que era porque o Brasil jogava e aí os voos ficavam mais baratos. E aí, mano, foi o Palito e o Bochecha lá me buscar no aeroporto. Eu mandei, na época era época de Orkut, eu mandei mensagem pro Cavaco, eu falei, ó, mano, deu certo. Nem tinha WhatsApp, nada disso, né? Eu mandei uma mensagem pra ele assim, falou, eu tô com a passagem. Agora meu pai me comprou só a passagem de ida. Falou que eu Se tenho que vira pra agora voltar. se eu quiser voltar agora, eu vou ter que correr atrás da passagem de volta. Uhum. Aí eu falei, ó, tô indo. Eu tô indo com, meu irmão, uma mudazinha de roupa aqui, um kimono velho que eu tenho e, mano, um sonho e R$ 50 no bolso. Era o que eu tinha, mano. Nem grana eu tinha, Brad. Nem grana. Imagina, eu nem entendia a dimensão pra onde eu tava indo, pra um lugar. Imagina, tu viajar pra fora com 50 conto no Não, é bolso. coragem. Filho, meu irmão. Às vezes a gente precisa muito da coragem, da visão que ninguém enxerga, né? Só a gente É. enxerga e a gente tem que Porque ter a geralmente, coragem de mano, quando a ir, gente ia né? pros campeonatos assim, a gente ficava um junto com o outro, né? Então não gastava muito. Estilo, todo Uhum. mundo come no mesmo lugar, faz o café da manhã do hotel, quando ia lutar o brasileiro esse campeonato, né? Mas, mano, eu tava vindo morar em outra. Tava vindo Uhum. morar em outra cidade, irmão, do Não conhecia Brasil, tá ligado? ninguém, Estilo. né?
Pô, Conheci ninguém. Cheguei lá, eu falei, mano, espero que os caras vão me buscar no aeroporto. Senão, meu irmão, não sei nem como eu faço, meu irmão, pra chegar em Santos. Nunca tinha ido em Santos. Aí cheguei lá, os caras já estavam me esperando. Os caras me pegaram, a gente desceu pra Santos, mano. E aí foi. Essa foi a virada de chave, tá ligado? ah, legal. E quando chegou em Santos, foi bem na época também que veio as meninas, né? Veio a Perê, É, a pô. Quando eu Michelle, a cheguei em Santos Luísa, foi quando veio. vocês tinham. Fazia uma semana, pô, que vocês tinham voltado do Mundial. É, Tu tinha sido vice-campeão mundial, o Bochecha tinha ganhado peso absoluto, Cavaco tinha sido campeão, aí a Michelle tinha ganhado, a Peri tinha ganhado, a galera, meu irmão, tava. a gente pegou a faixa preta e começamos nossos Pronto, eu treinos. cheguei, eu cheguei um dia antes de vocês pegarem a faixa preta, É pô. Eu verdade. cheguei eu acho que na É, sexta, tu tava lá vocês no pegaram dia, pô. eu tava no dia, eu cheguei na sexta e vocês pegaram a faixa preta no sábado, pô. Não. Tu, Baiano, Bochecha, acho que não. O tio Cleito também? Acho que Também também, o não foi ou não? Foi depois Cleitão, ele. Cleitão, Cavaquinha, É, o Cavaquinha, todo Hudson. mundo. Ah, o Vinha tinha ganhado também o Mundial. Eu sei que, mano, tava todo mundo felizaço, assim, Aham. estilo, mano. A Pereira Roxa pegou faixa marrom. Sim, sim. A Michelle já era faixa preta, tinha ganhado, né? O Cavaco tinha ganhado o Mundial, assim. O Leozinho foi uma galera, né? A galera fez um festão. Foi o Leozinho aí no dia da graduação de vocês. Tá, Foi. pô, foi muito irado, velho. Foi maneiro. E aí, quando eu cheguei, que eu vi aquele, meu irmão, no dia da graduação, aquele tanto de gente, tá também, meu irmão, acho que na quadra, né? Foi numa quadra, não Foi no lembro onde foi. Portuário, foi no Portuário. Tinha uma Pontuado. Mas, meu irmão, acho cabeçada. que tinha mais de 200 pessoas, não tinha, Palito? Tinha uma galera, tinha uma galera. Que foi Mano, tava graduado, lotado assim, 600. a galera da academia foi graduado, tipo, desceu gente de São Paulo para também ser graduado. Uma Desceu o galera. Bernardo, eu lembro, desceu uma galera, foi uma galera também, uma galera lá, o Leon, foi uma galera de São Paulo, tava Aham. lotado, mano, tá também assim, eu sei que foi muito irado, e aí, mano, aí eu, caralho, meu irmão, imagina treinar com esses caras todo dia agora, meu, acostumado, eu treinando todo dia, só com faixa roxa, azul e marrom, estilo, no máximo faixa marrom. Eu Aham. falei, mano, vai ser irado, brother. Tirou mesmo, ó, vou ver um outro jiu-jitsu, vou ver uma outra parada, tá ligado? Aí foi o tempo que eu morei um tempo ainda na academia, acho que alguns meses ali, até a gente conseguir a casa lá na Frei Francisco, Aham. que era a República, né? Era a casa, Que era a morava República. todo mundo Era, junto aí. era a casa de 2 quartos e morava, acho que morava eu, o gringo, tu lembra do gringo Kenny? Ah, o Kenny, verdade. Nunca Tinha o mais vi. Kenny, morava eu e o gringo no quarto, no outro quarto morava a Michele, Pere e a Luísa. E aí depois chegou o Igor também, né? Não, mas o Igor já trouxe depois, né? Já tava É, morando em outra depois, casa, é. praticamente sozinho. Porque aí nessa época aí, ficava morando a gente 5, mas aí sempre tinha algum gringo que chegava, aí o Bochecha também tava morando na casa com a gente, a galera sempre ficava na casa, né, mano? Ficava Aham. todo mundo ali na casa ali. É, E aí, pô, foi irado, né, mano? Aí eu tinha comecei a ver um treinar pra outro jiu-jitsu, né, caraca, mano? né? Eu comecei a ver um outro jiu-jitsu, comecei a treinar assim, de verdade, né? Eu treinava, eu me puxava bastante. Quando eu morava no Nordeste, eu me puxava mais na parte física e fazia muita repetição dos movimentos básicos que nem eu te falei que eu tinha. Uhum. Mas, mano, não tinha tanto sparring. Então, quando eu cheguei aí, meu irmão, eu era apanhando da galera todo dia. Tomava uma surra de tu, saía, meu irmão, apanhava do Baiano, saía, meu irmão, apanhava do Bochecha, saía, apanhava do Cavaca. Tentava fazer força com o Finha, não aguentava, nem mexia o Finha, né? Tentava mexer o Finha ali, o cara parecia que ele ia quebrar, envergar o cara no meio. É, não, mas essa época a gente treinou bastante, né? Foi uma Meu época. irmão, e aí eu falei, mano, quando eu cheguei assim, eu lembro ainda como hoje, o Cavaca falou pra mim, ó, meu irmão, quer focar? Quer se inspirar num cara aí? Tem um cara aí que, meu irmão, além de ser teu peso, dá pra se inspirar. Aí, esse narigudo ainda falou assim pra mim. Falou, esse cara, não tem cara que gosta de treinar mais com ele. Eu falei, ó, ele falou, o Bochecha gosta de treinar. O Baiano gosta de treinar, mas mais que o Palito, nenhum dos dois gosta. Ele falou assim pra mim. Ele falou, se tu colar nele, ele puxa vários treinos aqui na academia. Se tu colar nele, tu vai se dar bem. A Aí gente eu falei, treinou meu irmão, então eu bastante, vou. treinou bastante. E Aí eu ainda tinha falei, o Rafael vou. Nicolas também. Ele tá aí também, o Rafael O Nicolas. Nicolas. Então, mas tu lembra que naquela época, assim que eu cheguei, foi quando os caras se mudaram para os Estados Unidos, né? O Baiano, o Palito, o Baiano, o Bochecha e o Cavaca. É, a gente treinou um pouco de A gente julho, ficou a uns gente. 2 meses ainda treinando com os caras, mas logo depois eles se mudaram. Logo depois. E aí, Verdade. meu irmão, aí tu ficou praticamente assim, tu assumiu o treino de competição, eu fiquei com os treinos de faixa branca e com as aulas particulares que o Cavaca tinha. Uhum. E, meu irmão, a gente ficou tocando academia, e o Brunão ficou com a parte do financeiro da academia. Sim, sim. E E aí, aí. meu irmão, a gente, meu irmão, treinando ali, tu puxando a gente, o Careca também dando uma força pra gente na Aham, preparação, tu lembra, né? aham.
A gente treinou Aí ficava ali, bastante né? ali. Aí tinha. Nossa, a gente treinou muito, velho. Aí vinha o Muito. Pezão, aí o Vinha o Pezão, vinha os Gutão, caras da Praia Grande, cara tinha o pra Betão na época, tinha a galera toda, Betão, né, tinha mano, uma assim. tropa. E aí a galera, a gente treinou muito, muito, aí depois, consequentemente, a galera voltou dos Estados Unidos, aí foi, aí o Cavaco assumiu de novo, e aí a gente treinou, mano, e começamos a competir direto, né, ficava indo ali, a gente ficava indo pra São Paulo direto, lutar os campeonatos em São Paulo, no interior, É, eu lembro, pô, a e gente aí foi foi. irado. Aí nesse daí, de marrom, a gente foi. Lembra que a gente foi lutar aquele campeonato lá no interior de Minas? Que acho que de faixa preta valia tipo 5.000. E aí de marrom valia acho que 1.000 ou 2.000, alguma coisa Não, assim. valia 2 contos, eu que ganhei esse aí. Do. Não, não. Tu ganhou acho que no outro ano. Ah, Nesse não, ano, não, tu tá lembra? falando do campeonato o campeonato que o Preguiça me ganhou no É, absoluto. não, calma, deixa eu contar essa É, história. Aí chegamos lá e tipo, não precisava nem lutar o peso, só podia só dava pra lutar o se quiser só lutava absoluto. o absoluto, Aí eu se quiser só lutava o Aí absoluto. todo mundo foi lutar só absoluto, né? Que foi a gente. Aí naquele dia, tu falou, não, vou Eu lutar não o tenho a peso. categoria. Eu falei, mano, É, não luta o peso, luta só absoluto. eu Que falei, não, pouco, não, eu quero eu vou ganhar ganhar peso peso absoluto. absoluto. Aí o Coco foi lá e espancou todo mundo. Aí na final do peso, pegou o preguiça em 1 minuto. Deu bote de Foi, peguei triângulo, ele rapidão foi sair e deu no armlock. no braço. Aí eu falei, puta, falei merda, o moleque tá bem. Ah, Aí chegou na final do absoluto com preguiça. Aí o preguiça ganhou teu jogo. Foi ali que ele te. foi, mano, Aí eu fui falei, fazer guarda caralho, pra se ele, ele ele meu fizer. que chegou do lado. Fui fazer guarda pra ele meu que chegou do lado. Aí, mano, meu que deu uma assustada assim. Aí repus, fui querer colocar ele na one leg pra atacar ele ali na chave de pé. Ele conseguiu sair, mano. Me apertou nas costas, velho. Me pegou nas Não, costas. Ou aí me aquele pegou, dia eu ganhou, falei, meu ou Deus. pegou, ou colocou os pontos, assim, foi uma parada assim, Não, mano. Pô, mas foi. tu conseguiu ainda na final absoluta, tu deu um bote ainda, só que ele tava Ah, ligeiro. Aí eu falei, tava caralho, se ele ligeiro. não tivesse lutado É, o mano, peso. é que se tu parar pra prestar atenção, assim, naquele campeonato, assim, não é desculpa, óbvio, pô, ele me ganhou no jiu-jitsu, no talento. Mas, mano, eu acho que eu ainda até falei isso pra Mari depois do campeonato. Eu acho que tu foi o único cara que não ficou mal no campeonato. Porque, mano, quando a gente viu o Cavaca perdendo pro Lô, tá ligado? Assim, Ah, não. cara, o Bochecha ficou malzão, assim, eu vi que o Bochecha ficou mal, eu fiquei mal pra caralho, assim, o Baiano sem entender, tá ligado? Eu vi o Baiano assim, caralho, mano, como, pô, moleque peso leve, ganhou do Cavaca pesadíssimo, tá ligado? Assim, eu fiquei mal, mano. Não, Falei mas pra Maristela também, assim, aquele dia tu deve lembrar, a gente conversando e tal, a gente chegou, pô, Cavaco, vamos tentar fazer. Aí ele, não, vou pegar ele no pé. Eu falei, a gente, vou pegar ele Cavaca. rapidão, vou pegar ele no pé, falou É. assim. Aí o baiano até falou, Falou, ele não vai Cavaca, eu aguentar, eu quebrei vou o pé arrancar. E dele. Eu o baiano, quebrei o pé dele, ele não bateu. Não, não. o baiano falou, Cavaca, com aquele jeitinho É, dele. Eu coloquei os dois pés no quadril dele na 50. Eu não. quebrei, ele nem fez cara feia, Cavaca, falando pra Aí ele. foi, aí deu só, ele só, aí só deu um tiro, não pegou, ele foi pras costas e ganhou a luta. Passou, acho que eu lembro. Eu lembro, É, meu irmão, quando eu vi assim, pelo menos eu falei pra Mari depois, fiquei mal. Pô, eu lembro que o Bochecha perdeu na do. Lembra do do, boi? do Aí o boi. Palito também passou uma luta, mas Aí perdeu. perdi, Tu foi o então, único. aí eu perdi pro Leandro na semifinal ainda. Na semi, então, Na mas tu foi o semi. cara que ganhou várias lutas e É, ainda chegou na semi lutando bem, tá ligado? Tu lutou, pô, foi lutão, tu e o Lô. Vocês fizeram a uma gente lutou guerra. bagaraco. E É, aí tanto então. que ele fechou com o boi, né? Ele fechou com o boi de dividir a grana, É, foi. dividir a Era isso grana. aí. Eu falei, mano, assim, mas era doideira, né, Palito? Que a gente lutava, mano, assim, final de semana. Lembra? A gente ia pra cidade da Peri lutar. A A gente gente ia lutou pro Barueri bastante, é. lutar. Aí tinha aqueles campeonatos do FEPA, que era SP Cup, Sim. World Cup. Mano, onde tinha qualquer dinheiro. Aí, mano, Mundial CBJJE, brasileiro. Mano, tudo que tinha a gente lutava, velho. Estilo, É. mano, foi uma época. Eu falo pra Mari assim, pô, eu acho que foi a época que eu mais a- aprendi como atleta, mas assim, a época que eu mais construí assim minhas amizades, Mas a então, galera que eu tinha como família, né, mano? Isso era muito irado. eu falei, a gente conversando nessa época, eu falei, mano, agora é a hora da gente lutar todo fim de semana, tudo que aparecer. Eu lembro, pô, Que aí a gente vai amadurecer muito. E aí foi também uma época que tinha o Leandro, que lutava todo fim de semana, todo fim de Os semana. Miau lutava todo fim de semana. Pô, A mas lembra gente, não, teve outro campeonato também muito maneiro que foi só eu, tu e a Mari.
que tu lutou com o bicho grandão do MMA. O cara tinha mesmo, acho que uns 150 quilos, 160 quilos. Tu ganhou dele e depois tu perdeu a final, pulou assim, estilo. É, Ah, mano, todo final de semana, mano. Tu não. lembra essa parada? O Leandro Era. sempre foi a pedrinha. É, que nem Pô. comigo também, né, mano? O cara me tirou vários mundial, velho. Estilo de preta, quando eu subi pra preta, o cara me tirou vários mundial, tá ligado? Estilo. Assim, era muito irado, velho. Eu falava, pô, Maria e o Palito tá na mesma vibe, a gente vai lutar todo final de semana. É que o Baiano, na época, tinha parado um pouco de lutar porque ele tinha operado o Tinha joelho, tu operado o lembra, né? joelho, é. Quando Quando ele ele voltou voltou, de é. viagem. É, ele E aí voltou pra ficou a gente operar. mesmo assim. A gente ficou lutando pra caramba, tá ligado? E tu. A gente É. ficou, meu irmão, todo final de semana era eu, você. O Peter era faixa azul e começou a ir com a gente. O Peter, o Peter, Silvinho, Peter Silvinho e o gringo Kenny. o Kenny também, ó, bastante. A gente É, foi lutar várias vezes até lá na cidade da Perê, né? Lá em então, foi esse Indaiatuba. campeonato que eu te falei também. Teve campeonato lá que valia uma premiação alta num preta. É. Afinal, foi tu e um cara da equipe dela. E eu ganhei o marrom, eu ganhei a de baixo também. Mano, era muito irado, velho. E Tiro, a gente tinha pouco, mas era feliz, né? Fora as seletivas, né, Palito? Que a gente ia direto. Lembra as seletivas do Abu Dhabi? de Abu Dhabi, puta que pariu. A gente ia Te doido direto, eu, tu, pra a ganhar, Débora, a não. Mari e a galera toda. Tem que ganhar esse pra ir pra Abu Dhabi, mano. Tem que ganhar. É, a gente tem que ganhar, a gente tem que ir lá, a gente tem que pegar nos dólares, a gente tem que pegar nos doleta. Lembro que na o de Gramado que a gente foi, que lembra que as meninas fizeram surpresa, que vieram? A É, pô, Débora e a lembra Mari. não? É, a gente tava lutando e tu, eu fui pronto, eu ainda era faixa marrom, que eu ganhei do Murilo, pô, lembra desse aí? Eu ganhei do Murilo Santana. Foi do. E tu, qual foi a que tu pegou o Serginho? Foi, não foi em Gramado, Ah, né? Foi em não, São essa aí Paulo, já né? tava de preta, foi quando tu tinha aberto a academia, que foi quando teve É. a separação, né? Ah, mas tu tava. Foi em São Paulo essa, né? Ou não? Eu lembro Foi que em foi uma São Paulo, foi em São seletiva. Paulo. É. Foi em São Paulo, foi a seletiva do Abu Do Dhabi Abu também. Dhabi, é. Eu lembro, E aí, lembro. mano, a gente lutando tudo. Tu lutava 7-7 e eu 8-5. 7-7, 8-5, 7-7, 8-5. É, foi uma época maneira mesmo, Ué, de. era irado. Eu treinava muito, velho. Tinha época que chegava assim, final de semana. Cara, mas não tô mais aguentando, brother. Tirou. O Bruninho que ajudava muita gente, né, mano? Porque, pô, eu lembro quando eu cheguei em Santos, teve uma época que eu treinei tanto que estourou tudo, meu, mano. Eu lembro das hérnias, né? Aham, Estourou 3 hérnias assim, eu não aguentava mesmo. Eu fiquei, acho que, um tempo assim, não aguentava nem fazer guarda, tá ligado? Fiquei malzão, velho. Ah, mas mesmo assim, tu sempre foi. Mesmo com as dores, tu sempre quis treinar mesmo assim, né? Mesmo a gente falando, não, se dá uma Às vezes, não, às vezes segurada. era tanto que quando na época, né, tu puxava o treino de competição, tu ainda falava pra mim, pô, Renato, dosa, pô, tá treinando muito, quer fazer todos os treinos, quer fazer os treinos mais fortes que dá pra fazer. Tira, pô, tá sentindo, pô, faz um que tu controla mais, e aí joga um Sim. pouco mais por cima. Tu puxava muito a minha orelha nisso, porque tu via direto eu querendo ficar por baixo, fazer guarda, pô, fazer uma leg e chave de pé, tu fazia, pô, mano, tu já sabe isso. Tenta agora melhorar um pouco teu jogo por cima, melhora a tua parte por cima, porque isso aí tu já sabe, já é tua característica, tu não vai Aham. perder. E eu não, tem que aperfeiçoar, porque tem que finalizar todo mundo, tem que finalizar todo mundo. É, não, porque eu falei, tu na marrom é uma coisa, na preta, tu vai É. ter que. Tu vai ter que Não, ter e tu jogo. ainda lembra, pô, na Marrom, quando eu tava contigo, tu me ajudou muito ali, pô, teve um ano que eu ganhei tudo, mano, estilo europeu, aí foi o PAN peso absoluto 2012. PAN peso absoluto, ganhei o brasileiro, ganhei o brasileiro a categoria e perdi a semifinal de uma vantagem daquele Orlando Sanches. Ah, Do sim, do brasileiro. E aí eu brasileiro. fui pro Mundial, mano. Eu fui pro Mundial, fiquei nesse jogo aí que tu sempre falou pra mim. E acabou que eu perdi lá nas quartas de final, perdi pro DJ Jackson. Que ficou, meu Pô, irmão, o cara não ali tinha no braço, do. né? Meu irmão. Estilo. E aí depois foi quando eu abri a cabeça assim, eu falei, mano, pô, vou ter que mudar, porque senão meu jogo já tá ficando, todo mundo já conhece, a galera sabe ali, pô, se eu cair, se eu colocar no meu jogo, eu pego. Mas também se de faixa marrom, né? Mas também se, pô, sair meu kit disso aqui, aí eu começo, meu irmão, tava me dando mal, tu entendeu? Às vezes perdi uma luta por uma vantagem, coisa desse tipo. Eu falei, pô, aí tu falou pra mim, quando chegar na preta, as coisas vai mudar, irmão. O estilo, Vai, tu vai entender quando eu te falando, o buraco é mais embaixo. vai porque eu acho que a maioria, assim, que é guardeiro acaba passando por isso, né? Esse processo É. de, porra, chegou na preta é outra coisa. Vai ter que ser bom por cima, bom por baixo, Mano. saber derrubar. É tanto, Palito. É tanto que quando eu peguei a preta, né? Eu peguei a preta. E aí eu peguei a preta 2012, né? E aí logo na sequência, assim, no ano seguinte, eu lutei foi meu último mundial de peso médio. Puta, caiu aqui. Voltou? Aham. Foi meu último mundial de peso médio. Lembra que eu falava pra tu, pô, mano, tá foda, pô. Eu
pô, não consigo estar fazendo dieta pra bater peso médio direto. Pô, tá difícil, ano que vem vou voltar, mas vou voltar já de meio pesado, porque tá ruim pra mim. Enfim, isso foi 2000, eu peguei a preta em 2012, né? Mas meu primeiro mundial de preta foi 2013, né? E aí acabou que eu perdi meu mundial, eu perdi o mundial 2013, e aí foi quando eu fiquei assim, pô, mano, eu tava lutando bem, eu tava chegando bem nos campeonatos, tava ganhando os caras de nome, tava ganhando, pô, ganhei mundial 2013 mesmo, eu ganhei mundial CBJJE, categoria, perdi a final do absoluto, pulou, ganhei pan-americano, categoria, perdi a final, pulou, e aí o outro, meu irmão, e aí eu vi assim, mas eu vi que os caras tava assim, que nem a gente tá falando, que nem tu falava pra mim, pô, mano, tá faltando mais, tu tem que melhorar tua passagem de guarda, tu tem que melhorar tua parte em pé, porque isso aí vai fazer a diferença, tu entendeu? E tanto que tu, E quando aí, começou, eu falei, porra, tu tem uma base boa, entendeu? Tu tem ali a base, até por conta dos teus botes de triângulo, tu tem a mas base ficava porque com tu, medo, tá ligado? Eu porque tu ficava, pode ver sabe, que muita luta assim, às vezes quando tu tava que às vezes eu lutava primeiro que tu, né? Tu lutava depois, né? Até mais quando eu era marrom, e até quando eu era preto também, mas tu ficava assim, estilo, raspa, coco, raspa, raspa, e às vezes eu não queria raspar porque eu não queria ficar por cima, tu lembra, né? lembro. Fala, pô, mano, dá pra raspar. O cara tá raspado, o cara tá se jogando com medo de tomar finalização de chave de pé e triângulo. Porque tu não sobe. Aí eu, pô, mano, estilo, quero subir no final pra deixar garantido. Aí tu, pô, não pode deixar assim, pô, tu tem que subir, velho. Porque às vezes tu tinha a luta que às vezes tu perdia na vantagem ou no ponto ali que tu poderia ter revertido. Mas isso daí Poderia foi. ter, revertido, porque ficava com esse medo, Aí meio que isso aí foi assim, mais ou menos ali. Isso foi 2013, né, mano, pra 2014. E aí foi quando teve o racha da gente, e, Uhum. pô, vocês. O Baiano tinha operado de novo, eu acho, e aí, pô, tu tava focado 100% nas academias. E aí foi quando eu decidi mudar para São Paulo. Isso. Não foi por treino também, quando eu decidi fazer a mudança para Aliança. Mas não foi só por treino, foi, meu irmão, assim, sei lá, mano, eu falo assim, eu vivi uma parada muito maneira em Santos, coisa que eu acho que ninguém nunca vai entender, tá ligado? Uhum. Eu acho que só a gente que viveu mesmo naquela época ali, eu, você, o Baiano, a galera toda, o Bochecha, o Nivaldo, o Ing, o Cavaca, todo mundo junto vai entender o que a gente teve. E aí Aham. depois, quando eu vi, assim, a parada assim, meio que quebrou, que foi diminuindo ali, que deu racha ali, cada um foi E procurando a aí sua melhor. O Bochecha foi indo embora, né, também. o Bochecha foi para os Estados Unidos, o Nivaldo veio para aqui, para Abu Dhabi, Aham. o Ing na sequência veio para Abu Dhabi, aí, pô, vocês focaram, abriram uma academia na sequência, abriram outra. Aí o caralho, mano, os caras estão focados mais no business do que. E eu entendia vocês também, tá ligado? Aham. Eu acho que tu é mais velho que eu, né? Tô com 38, com cara de É um ano 28, né? só. Mas você. Mas, estilo, eu Ma- sei que você tava focado mais no business, tu, pô, já tinha casado. Tava assim em outra. O Baiano é mais velho que a gente, ele também já tava mais focado no business. Uhum. E aí teve o racha, ficou aquela parada tudo muito. Pô, muito mal assim. Aí eu senti muito, tá ligado? Eu senti a parada. Não foi nem de treino, eu senti muito nessa época aí. Fiquei meio que me senti um pouco perdido, como se tivesse meio que Aham. abandonado. E pá, e fiquei ali com vocês treinando uma época, e vocês focados em crescer a academia. Você acha que teve até nesse primeiro ou segundo ano, vocês nem lutaram mundial. Eu lembro que teve um mundial que vocês não foram. Vocês estavam focados, tinha muita coisa da academia de vocês. Ou E, foi só um? e também a Mari também trampava em São Paulo, né? Aí tu. Então não, foi mais por mim que apareceu mesmo, mano. Porque o cara, quem me lembra, eu tava na academia com vocês, o cara que me patrocinava da Caveira, ele era de São Paulo. E aí ele falou, pô, mano, eu queria que tu estivesse lá, Ah, porque, que pô, a legal. marca, a marca tá crescendo muito rápido. E aí, pô, ia ser melhor pra mim, porque eu preciso usar mais tua imagem, tu precisa estar mais lá do que tá sobe e desce. E vai ser legal pra mim. Aí ele falou, pô, se tu subir. E aí na época eu lembro que o Leozinho já não tava mais na. O Leozinho já não tava mais em São Paulo, ele já tinha Uhum. mudado há muito tempo. Estilo, o treino não tinha mais. A Checkmate era. O carro-chefe da Checkmate era Santos, tá ligado? Aham. É, Checkmate de O, a, São ma- Paulo até hoje não tem muito, né? Tem mais o entendeu? Leon, tem o Aí. Leon. Tinha o Renatão, mas o É, Renatão também saiu e fora. o Renatão agora também tá lá. E eu fiquei assim, eu fiquei, caramba, mano. Eu ainda dei uns treinos lá com o Renatão. Mas aí eu falei, mano, aí peguei a caveira, era perto da Aliança. Aí o dono me levou pra fazer uma visita lá, tá ligado? Aí quando eu cheguei lá, o Lang tava lá, o Lang me recebeu super bem. O Lang me recebeu bem, o Mesquitão, bababá. E aí eu tinha lutado em 2014, quando eu tava na Checkmate, eu lutei com o Xande, que foi aquela guerra que eu fiz com o Xande também, Sim. que ele nem lutou no outro dia, eu acho que não sei se ele machucou o pé ou o joelho comigo, que a final do absoluto ia ser ele e o preguiça. A semifinal foi eu e ele. A semifinal foi eu Foi e no brasileiro o. isso.
Eu ganhei o brasileiro a categoria. Mas o absoluto, a semifinal foi eu e o Xande, e do outro lado da chave foi o Preguiça e o Lepre. Ah, é verdade. Que o Lepre tava ganhando e o Preguiça virou no final da luta, Aham. a luta. E eu também tava ganhando de duas vantagens do Xande, mas o Xande no final conseguiu subir, porque ele tinha puxado primeiro, e eu ataquei a botinha descendo. E aí no final ele conseguiu subir e eu fiquei com duas vantagens, fui três vantagens chave de pé, e ele subiu fez os dois, defendendo a chave de pé. Sim. Sendo que aí no outro dia ele nem lutou, porque machucou o pé. Tá ligado? Aham. E aí Pra acabou segurar. ali, aí eu lembro que quando eu saí, o Fábio falou pra mim, ele falou, pô, você tem, mesma parada que tu falava pra mim, ele falou, pô, aquele jeito dele, você tem um jogo muito bom, seu jiu-jitsu é muito bom, mas você tá muito, pô, bitolado só nisso aí quando a galera mata isso aí, você se complica, mas você é um garoto que tem muito talento, você tem muito pra evoluir, pra crescer, e, pô, você é muito novo. Aí, pô, fiquei felizão, pô, o Fábio é um cara que, você sabe, todo mundo respeita ele muito no mundo do jiu-jitsu, tá ligado? Aí acabou que na época que eu fui visitar, nessa época aí, antes de eu sair de vocês, né? Eu tava indo pra fazer as paradas, os trampos na caveira, fazia os trampos pros caras, ia dar seminário, tava dando muito seminário também em São Paulo. E aí acabou que eu fui fazer uma visita lá na Aliança. E quando eu cheguei lá, mano, estilo, eu vi o que eu vi em Santos no começo. Quando eu cheguei em Santos. Estilo tatame lá, meu irmão, tinha 50 faixa preta, pô. Só Tinha, cara meu irmão, focado na competição, né? focado na competição, estilo, cada um querendo matar um leão, mata um leão por dia, se tiver que matar, os caras vai matar. Todo mundo no mesmo foco, que nem era eu e você, estilo, todo mundo queria ser campeão, todo mundo queria lutar todo final de semana. Aí, mano, quando eu vi aquela parada ali, mano, eu falei, mano, me reacendeu a chama de novo, tá ligado? Eu tava meio que perdido e a chama reacendeu. E aí foi quando eu decidi em 2014 ali, no segundo semestre, foi quando eu decidi mudar, tu entendeu? Foi quando eu decidi ir para São Paulo. Aí a Mari também começou a migrar os trampos dela para São Paulo, tava começando a abrir os escritórios, as coisas dela. E aí, pô, mano, o cara fez a proposta pra mim, ele falou, pô, paga o teu aluguel, pô, vou te ajudar aí no aluguel da sua casa. Vou te pagar lá a aliança lá para você treinar, vou te pagar teu plano anual e pô, e vou continuar te pagando o teu contrato, que é o que a gente tem, o teu salário normal, como você tem de atleta. E aí, Mas pô, meu irmão, naquela época, aí depois ele abriu a academia, não foi? depois ele abriu. Naquela época, você tá ligado, né, Palito? Meu irmão, qual atleta estilo. Tem alguns atletas, claro, top, que nem o Bochecha, ou uns caras de nome que conseguem tirar isso 2014, 2015, que conseguem tirar um bom salário com jiu-jitsu, Ah, mas mas que, era pô, pouco, era poucos. Nessa era pouco, época eram os era caras que estavam poucos. top. Meu irmão, eu na época tava tirando, meu irmão, na época isso, lá atrás, né? Eu tava tirando, meu irmão, um conto e meio de salário. Beleza, que o salário não era muito, mas era um salário bom. Mas mais 2.500 de aluguel de casa, mais, meu irmão, o plano anual da Aliança, que já era mais uma porrada, tu entendeu? Uhum. Não, pô, Eu falei, pô, mano, não tinha como eu vou ter. desperdiçar, né? Não tinha. Então, tá ligado? Foi essa parada que eu nunca consegui também sentar e explicar pro Leozinho ao pé da letra o que aconteceu até pra vocês. A gente nunca conseguiu sentar e conseguir explicar a real, tá Ah, a ligado? gente chegou até a Mas foi. conversar, né, nessa época. Quanto. É porque, mano, tava muita correria também pra todo mundo, tá ligado? Aí eu vi que, pô, vocês ficaram assim, meio que chateado, baiano, você também. Claro, porque eu tava treinando com vocês. Eu Ah, não, passei a ser era aluno de mais só vocês, tá ligado? pra gente ter A gente fica. entendido. Eu entendo hoje em dia também, porque, pô, eu tenho meus alunos, eu tenho minhas academias, eu tenho minhas filiais, eu entendo. A gente fica chateado porque a gente gosta, tá ligado? Então a Aí gente era um sente a treino perda, bom, tá né? ligado? Tu era um treino Tá bom pra ligado? E aí, gente. pô, eu acho que assim, eu não me expressei da forma certa antes de sair, entendeu? Eu não consegui explicar, eu tô saindo por causa disso, disso e disso. Sei lá, eu dei minha palavra, eu tinha dado minha palavra pro cara, e aí depois eu fiquei assim, falei pra Mara assim, pô, mano, mas se eu falar pro Léo, e aí o Léo falar que vai conseguir me arrumar alguma coisa igual, parecida, tá ligado? Eu fiquei meio com a mão atada, aí eu falei, pô, mano, eu dei minha palavra de homem, eu não posso mais voltar atrás, eu vou ter que ir, tá ligado? E eu tinha dado esse treino na Aliança, eu gostei muito do treino, tá ligado? O Fábio no comando do treino assim, mano, foi muito irado, mano. Treinei no dia assim, tava eu, o Bernardo, o Léo, Nogueira, o Lang, meu irmão, todo mundo, o Jimmy, a galera toda. Sim, Tinha a sim. galera toda treinando assim, mano. Tinha 50 faixa preta, mano. Fui treinar assim, mano, tomando, meu irmão, te juro por Deus, dando a vida. Você sabe, até em Santos era assim também. Às vezes, quando a gente chegava um cara novo, que vai treinar com faixa roxa com a gente, que era marrom, faixa preta, os caras, meu irmão, os caras tinham que treinar dando a vida, porque, mano, sabia que a gente acelerava os caras, tá ligado no que eu tô falando? E aí, mano, foi a mesma coisa lá, mano. Eu fui treinar com os faixa roxa, o moleque, meu irmão, no nível de marrom preta, tu entendeu?
Os faixa preta nem se fala, os caras tinham acabado de voltar de mundial, tava todo mundo na crista da onda. Então aí me reacendeu de novo aquela chama e eu decidi mudar, tu entendeu? Aí foi quando eu decidi a mudar. E aí foi quando, assim, o Fábio foi batendo muito, que nem eu tô te falando nessa parte, na tecla, que eu tinha que mudar o meu jiu-jitsu. Você tem que mudar o seu jiu-jitsu. Estilo, não dá, que era coisas que você falava pra mim. Era coisas também que eu não vou dizer, o Cavaca também falava pra mim, tá ligado? Estilo, que eu tinha um jogo limitado naquilo ali, eu não tava querendo abrir minha cabeça. Se eu tivesse feito isso antes, poderia até ter sido muito melhor, tinha sido mais fácil o meu caminho, tu entendeu? Mas se eu tivesse te escutado o Cavaco, teria sido mais fácil. Mas eu, sei lá, esperei apanhar muito, aprendi com meus erros para poder fazer isso acontecer. E aí foi quando tanto que hoje em dia tu ganha muita luta por cima, né? Mais por cima, hoje em dia, mais por cima do que fazendo guarda. Hoje em dia eu gosto de trocar em pé, gosto de botar os caras pra baixo, passar a guarda. Claro, se cair no jogo, cai, mas, meu irmão, tô muito mais pesado. Meu irmão, as hérnias, tô mais velho, as hérnias, meu irmão, minhas costas, eu luto o campeonato hoje em dia, Palito. Faço 3 lutas, quando é no outro dia eu tô por dentro de casa, meu irmão, me arrastando. Ainda mais, ó, se eu jogo por cima e passando guarda, eu fico assim, imagina, por cima. Imagina quando eu faço guarda. Você tá ligado que eu tô te falando? Meu irmão, eu chego em casa, a Mari sabe, meu irmão, eu chego em casa, meu irmão, uma semana pra me recuperar, pra voltar a treinar hoje em dia, tá ligado? A idade chega, né, fi? Treinou muito errado e o tempo cobra. E aí, quando eu cheguei na Aliança, Palito, foi quando, assim, eu ia treinar, aí eu lembro como hoje, eu fui lá, lutei um São Paulo Open, peso absoluto, finalizei todo mundo. Chave de pé e triângulo. Meu irmão, fui lutar um sul-americano, ganhei peso, e fechei absoluto com o Dimitrios. Aí o Fábio olhou pra mim assim, eu fui lá comemorar com ele, ele, parabéns, fez mais do que seu serviço. Aí olhou pra mim e me cobrou na mesma hora, no dia do campeonato. Aí foi aquilo ali, foi a virada de chave pra mim. Ele falou, lembra o que eu te falei, o quanto tu ficar na zona de conforto, você não vai evoluir. Estilo, ele falou, você tá batendo nos caras mediano duro, mas quando você chegar, ele falou pra mim assim, quando chegar europeu, pan brasileiro, mundial, aí vai ser a galera que você vai lutar, que você sabe que vai chegar nos campeonatos. E aí? Ele falou, você vai continuar na mermice ou você quer fazer a diferença? E pior que, mano, é que nem tu falou, eu tava treinando na academia, às vezes, claro, não era que nem quando eu tive essa virada de chave, mas eu tava treinando na academia, mas não tinha confiança no campeonato. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, no próximo campeonato, tu não vai pegar ninguém de chave de pé. Tu não vai finalizar ninguém de triângulo. Ele falou, tu tá com medo de trocar em pé? Puxa, raspa e fica por cima. Mas tu vai raspar em 10 segundos, 30 segundos. Quando der, vai raspar e vai ficar por cima. Tá ligado? Aí eu fui lutar, acho que meu irmão, acho que foi um sul brasileiro, algum campeonato assim, meu irmão. Aí lutei, finalizei todo mundo do mesmo jeito, de novo, fiz o mesmo erro. Aí quando chegou um campeonato teve em São Paulo, SP. Qual era aquele campeonato que pagava? São Paulo Pro, né? Tá ligado? Tinha Rio Pro. Isso. São Paulo então, Pro. esse campeonato. Aí o Fábio tava lá, ele falou, pronto, hoje você vai fazer o que eu te falei, eu tô aqui. Você vai fazer o que eu te falei, você vai puxar e vai raspar, não vai pegar. Aí, mano, fui lá, puxei a primeira luta, raspei. Aí, porque ele falou pra mim antes, ele falou, mano, tu não vai raspar, tá 2-0? Se o cara te raspar de volta, tu vai estar em casa, tu vai estar no teu jogo, não tem problema. Então tu vai ter tempo, são 10 minutos a luta, vai ter tempo de tu reverter a luta. E aí, mano, acabou que eu puxei o cara, raspei, e aí, mano, acho que ali, Palito, fiz uma vantagem, fiz 2 vantagens, fiz 3 vantagens, não passei, o cara me raspou, meu irmão, eu fui, raspei o cara de volta, terminou, você acha que a luta se terminou um 4-2, mas mesmo eu quase passei várias vezes a guarda do cara, e o cara tinha uma guarda boa, tu entendeu? Aí, mano, ali mudou pra mim, tá ligado, Palito? Aí, mano, eu comecei. Aí, mano, eu ganhei o campeonato peso absoluto, mas, mano, ganhei fazendo o que ele falou. As outras lutas eu puxava, raspava, meu irmão. Aí chegava do lado, os caras davam as costas, eu, conseguia chegar nas costas, conseguia pegar nas costas. Comecei a evoluir o meu jogo. Aí, meu irmão, sabe o que eu fiz quando eu voltei pra academia? Pronto, acabou agora. Pô, meu irmão, o Lang, o cara é o melhor de quê? Na Aliança, ele era o cara que fazia melhor guarda aberta, tá ligado? Guarda-aranha assim. Eu falei, meu irmão, eu não vou puxar mais ele, eu vou ficar por cima. Sim, assim que evolui. Tu entendeu? E assim, é isso que eu não entendia que vocês estavam falando pra mim. E é bom hoje em dia que a gente tá trocando essa ideia aqui, pra gente conseguir mostrar isso pra essa garotada que tá chegando hoje em dia, que nem tudo é o berimbolo, é a 50 com lapela, é a lapela amarrando, você consegue
evoluir seu jiu-jitsu se você conseguir abrir sua mente e ouvir o teu professor, ouvir quem tá ali te, tá te apoiando, tu entendeu? Quem Sim, tá do teu sim. lado ali. E E aí o, foi quando eu comecei, irmão. e ali na Aliança tu tinha muito tipo de jogo pra tu treinar, né? Isso que é o legal. Então, meu irmão, eu tinha um time que fazia de tudo, que tanto passa guarda bem pra caramba, tanto troca em pé, faz guarda. Aí, meu irmão, eu comecei a pegar, cara, muito bom de meia guarda, muito bom por cima, passando, cruzando. Depois o cara passava bem um leg, o outro passava bem guarda X, o outro passava bem, meu irmão, Uhum. over-under, o outro passava bem double under. E aí, mano, é que nem tu falou, eu comecei a ter todo tipo de jogo. Então, meu irmão, o que eu botei na minha cabeça? Ah, tinha muito cara bom de queda. Meu irmão, tá bom, o cara, eu não vou derrubar o cara, mas ele não vai me derrubar. Botava as duas mãos na gola, ficava trocando em pé, tu entendeu? E aí, Uhum. meu irmão, quando eu treinava com um cara que era muito bom de guarda, eu deixava o cara puxar. Quando o cara era muito bom passador, eu puxava o cara. Sim. Eu sabia que eu ia tomar sufoco, mas, meu irmão, ali foi, eu acho que foi onde eu virei a chave, onde eu mudei meu jiu-jitsu. Não que o meu jiu-jitsu era ruim, meu jiu-jitsu era bom, mas era limitado no que eu, assim, Na imagina, verdade, tu hoje em dia tinha na nossa, muita confiança naquilo, né? E se saísse naquilo. daquilo, às vezes tu ficava desconfortável. Isso aí, mas imagina, Palito, hoje em dia a gente quase, você, certeza, você é um puta professor e você faz o melhor para os seus alunos. Mas imagina um aluno teu chegar na faixa preta sem saber passar guarda. Fala Dá aí, que porque... loucura na cabeça, tá ligado? Cara, é Beleza. poucos que a gente viu assim se dar bem assim, né? Tipo, tu É, bota o quê? é, Um Miau, que foi campeão mundial, tipo, ele já raspava indo pras costas, né? Ele é. não tinha Eu fui muito um cara que, beleza, também ganhei bastante coisa com esse jogo, sim. mas quando chegou na preta eu tive que mudar, velho. Tive que mudar. Não, tu jogou bastante. Os mundiais que tu lutou, tu jogou por cima, por baixo. Jogou É. tudo que é jeito. Não, e aí foi quando então, aí foi quando eu cheguei, mano, assim, aí eu tomei gosto mesmo, mano, comecei a entender, mano, que vocês faziam muito, pegar a costa, passar a guarda, e aí eu comecei, mano, Eu comecei a lembro, entender. eu lembro que na época de marrom, às vezes tu ia pras costas do cara e aí ia pro pé do cara. Eu falei, meu irmão, o que que tu tá fazendo? Até no treino. Eu Eu falei, fazia isso com o brother. baiano, eu fazia muito isso com o baiano, baiano. Meu, esse Paraíba, seu mestre, esse cara tá nas minhas costas, esse cara pula do meu pé, quer quebrar meu pé. Caralho, Ficava eu aí o dava baiano brigando no risada. treino, aí o baiano, vou descontar, vou te dar crossfit também, quando eu for treinar contigo, tu tá fudido. Caralho, eu Não, falei, meu era Deus. mesmo, eu lembro, não, mano. E aí eu entendi. E aí uma parada que eu vi de diferente assim, que tinha na Aliança, a gente tinha também em Santos. É uma parada que eu até falei pro Fábio, eu troquei essa ideia com o Fábio sobre a checkmate e que não, e que é diferente checkmate e aliança. Que na checkmate, a gente treinava mais ou menos a semana toda, a gente fazia mais ou menos a mesma posição com variações. E todo dia a gente fazia o específico da posição, aí fazia parcial e rola. Na aliança, não, mano, é aleatório. Eu não sei se hoje em dia tu trabalha aleatório ou tu trabalha da Cara, mesma forma que tu trabalhava antigamente. não, eu gosto de colocar. Por exemplo, no treino de competição, a gente trabalha muito drill de todas as situações que É o acontecem. que eu faço aqui hoje em dia, Entendeu? às vezes com a galera aqui, quando eu puxo o treino, É tipo uma de todas as situações. lapela, uma X, uma gola e calça, tudo que a galera bota mais, a gente sempre treina, porque às vezes não chega num treino toda hora. Não é toda hora que o cara entra numa X em tu, entendeu? Então a gente treina muito específico para quando entrar tu ficar tranquilo, entendeu? Vou ficar A tranquilo, lapela a warm guard. A gente treina, porque quando o cara entrar, tu vai ficar tranquilo, entendeu? ficar tranquilo, é. É assim a gente Então, coloca. mas tu lembra, Palito, que a gente treinava muito assim, Santos, sei lá, meia guarda a semana toda com as variações, Sim, em sim, específico. sim. Aí era chave de pé a semana Aham. toda e as variações, guarda fechada a semana toda e as variações específico, meu irmão, parcial, ponto, finalização e Sim, rola. sim. Não, mano, quando eu cheguei na Aliança, era muito aleatório, assim, que nem você tá falando que tu faz hoje em dia. Estilo, hoje em dia pode ser X, amanhã, tu tá entendendo? Ele botava os drills aleatórios e, mano, a gente fazia rola uma vez na semana só, É, tá ligado? fazia Uma muito vez. Lá é específico. só. Era na quinta, eu acho, mano, se eu não me engano. Quinta-feira, 10 de 10. Os outros dias, irmão, era muito, mas muito palito. Específico, meu irmão, guarda fechada, específico da meia guarda. Estilo, seguindo uma sequência assim. Tu começava na fechada, 3 e 3. Meia guarda, 3 e 3. 100 quilos, 3 e 3. Montada, 3 e 3. Costa, 3 e 3. Uhum. Tá ligado?
É, um treino E bom aí, também. e aí depois montava os grupos, grupo de três. Aí ficava eu, Jimmy, e vamos dizer, a gente geralmente sempre pegava os mesmos pesos, tá ligado? Ficava os Sim, caras do mesmo peso. Que nem a gente fazia em Santos também. sim, sim. E aí, mano, era o treino, meu irmão, específico assim pra caramba. Estilo mais específico de costa ou específico solto, que nem a gente fazia também. E aí a gente só tinha rola mesmo na quinta-feira e no último dia da semana, tá ligado? Uhum. Os outros, meu irmão, era. Aí eu, assim, o específico é bom por isso, porque, meu irmão, eu era um cara, eu mesmo, até faixa preta, no começo faixa preta, eu odiava, você sabe disso, que alguém abraçasse minha cabeça na minha guarda. Sim, chegasse. Te dá logo apavoro. Eu, baiano ama, né? O cara que faz minha guarda ama, mas a gente faz uma guarda aberta. Mas eu me sentia, meu irmão, não, eu odiava. Meu irmão, depois que comecei a treinar na aliança, meu irmão, quando o cara chegar na minha guarda e tira, mano, pô, aqui tá bom pra caramba, daqui eu me ajeito, eu consigo raspar o cara tá se sentindo confortável. Pô, mas eu tô bem, mas eram situações que eu não, eu odiava que até no treino alguém chegasse, tu entendeu o que eu tô Aham, te falando? entendi. Mas isso daí te tira também da zona de. É obrigado, né? A tu sair da É zona de conforto. obrigado. É obrigado, e, mano. E aí, então, a gente tira, mano, luta que nem a luta do Bochecha, meu irmão. Aquela luta de 2012, pra mim, na minha opinião, das melhores lutas do jiu-jitsu que tem de todos os tempos. A do Rocha com o Jacaré, mas a do Bochecha com o Rodolfo, aquela de 2012, mano, maluco, bro. Aquilo ali pode colocar, mano, tá entre as três melhores lutas, Ah, pra mim, sim, do aquela jiu-jitsu. foi. Meu irmão, o cara fez coisa que não tem como fazer, estilo, meu irmão. O cara tava passado, montado, o joelho abraçando a cabeça, e o cara, meu irmão, raspa o cara de meia. Tá ligado? O cara tira um de que, meu irmão, tá ligado que a gente tá falando, né, Aham. mano? É, só Então, meu ele irmão, assim, conseguia, viu? Vi cada só uma. ele conseguia Você fala, fazer. meu Deus, Só já ele. acabou, já era. O cara virava. Matava a gente do coração, mas só ele sabia como fazer a parada, né? Então, meu irmão, assim, e eu vi, assim, outra parada também que eu vi muito contigo, que eu falava assim pros caras assim, sempre falei, todo lugar, às vezes quando eu vou, até quando eu vou dar seminário, a galera pra toda checkmate, eu falo, mano, o Palito é o cara mais gênio que eu vi de jiu-jitsu, porque, meu irmão, o Palito chega, se tiver um faixa azul treinando no tatame, e o cara fazer uma técnica que ele acha que é, não é nem que ele acha que é legal, que ele vê que a técnica funciona assim, ele vê que a parada, meu irmão, ele vai lá, meu irmão, na maior humildade e pergunta e fica sugando do cara a posição. Quantas vezes eu vi tu fazendo isso com o Lucas, com o Leozinho e com outros caras, eu tô dizendo assim, qualquer faixa. Tu Sim, sempre foi um sim. cara que fez assim, não, e se acontecer isso, e se acontecer, você não ficava mais se, mas, pô, e se acontecer essa situação aqui, sei lá, o cara colocar a mão desse jeito, o que é que pode acontecer isso? É porque Meu irmão, e a gente, caralho, depois que. Agora tu deve estar passando mais por isso, né? Depois que a gente abriu a academia, ficou eu e o Baiano um sendo professor do outro, entendeu? Então a gente um ficava ajudando o meio outro. como acontece muito quando todo mundo abre academia, né? Que acaba perdendo a referência de treino. Geralmente vai abrir em outra cidade, outro país. E aí, pra mim, tudo era válido. Qualquer tipo coisa que eu pudesse absorver ali. Ainda mais quando na época de Mundial, camp de Mundial que tu também participou, porra, era muita gente boa, muita gente boa junta e ali a gente conseguia aprender bastante, né? Por mais que passasse Eu lembro, mas um por isso que eu tô mês te só. falando, mano. Eu vi assim, mano, tu chegando no Leozinho. Leozinho, esse leg drag aqui, mas esse cara bota a mão no fundo da calça. Eu vi assim, aí até o Cavaco falava assim, falando, meu irmão, esse magricelo, olha como esse moleque é inteligente. Acabou o treino, tá todo mundo morto. E ele tá ali, mano, sugando do Leozinho, sugando do Robert. Meu irmão, ele tá ali sugando um pouco de cada um, do Lucas. Até vi o Lucas assim, de hora, pô, tá ali, tô cansado agora, mano, acabou o treino. Deixa eu descansar, no próximo treino tu me pergunta. Ah, ficou E, certo. mano, por isso que você era diferenciado, mano. Assim, você treinando, meu irmão, você sempre foi diferenciado. Chegava, pô, batia em mim, batia no baiano, batia no bochecha no treino, batia na gente Bati, tudinho, pô. batia e apanhava bastante, né? Porra, e era, meu irmão, a gente, meu irmão, na hora que vai treinar, a gente já sabia, vai treinar com o palito, nossa, meu irmão, esse magricelo não tem força, mas ele faz o cara infartar umas 10 vezes no treino. Pô, era É bom a muito época. irado, mano. Mas é isso que eu te falo. Hoje em dia eu faço a mesma coisa, mano. Porque eu sei, assim, é tanto que eu vejo, né, pô? Então, você é inspiração pra mim. Porque eu via que você nunca teve ego chegar a perguntar pra mim, pô, Renato, como é que tu faz esse jeito assim? Pô, eu faço a chave de pé assim. Tu faz de que jeito assim? Que eu acho que tu tá fazendo melhor que o meu, que vai funcionar, vai me ajudar. Já vi tu perguntando pra menos graduado no tatame. Estilo, pô, mano, como é que tu fez isso aqui? Que eu vi tu fazendo ali uma, duas vezes e deu certo. Até pra mim, várias vezes assim, Renato, eu acho que tu fizesse tal tipo de jogo ia ser bom pra tu. De você vir ajudar e você estudar tanto que você saber o que vai ajudar a gente, tu entendeu? Sim, é parte do processo de Do professor, processo. né?
Tu tem que ir aprendendo e tu ensinando, tu aprende mais, né? Isso que eu acho tu legal, que eu aprende, falo, mano, eu falo para todo mundo, mano, começa a dar aula, tu vai ver o quanto tu vai evoluir, né? Tem jeito. E aí esse processo de São Paulo, aí tu lutou o Mundial, quando foi aquele, porra, sei lá, apareceu a oportunidade, não sei como é que foi de ir pra Abu Dhabi, como tu teve esse estralo aí. Então, Paliteira, aí eu lutei os mundiais, né? Eu lutei 15, 16, 17. Lutei bem, né? Medalhei praticamente todos os mundiais que eu cheguei no pódio. Aí, mano, foi meio que nem a gente tava brincando no começo ali. Eu tive aquela pedra no sapato assim, pulou, tá ligado? O cara me tirou, acho que, meu irmão, 2 mundial, mano. 2 mundial assim, que eu falei, nossa, mano, não acredito. Acho que teve um 2016, eu não lembro direito, se é 15 ou 16, que eu tava ganhando dele de 4-0. Não, eu derrubei no começo da luta, puxei, raspei, e, meu irmão, 7 minutos e 30 eu tava ganhando do cara de 4-0. Sendo que, meu irmão, sei lá, mano, morri no gás assim, 7 minutos e meio pra frente. E, meu irmão, o cara mete 14-0, 14-4 no cara, tá ligado? O cara vira a luta. Semifinal. Então perdi 2 semifinal de Mundial, fiquei em terceiro para ele, perdi uma pro Preguiça e outra pro Galvão. Acho que eu medalhei 5 vezes de ficar em terceiro em Mundial. E aí, mano, até 2017 eu tava muito bem, mano, assim, muito bem mesmo. Quando chegou 2018, foi quando eu comecei a ter algumas lesões, tá ligado? Uhum. Tive muita lesão de cotovelo, aí tive que fazer raspagem, até aí tranquilo. Aí quebrei o. Tive uma fratura, rompeu total, mano, o ligamento da minha mão. Aí tive que Ah, eu operar a lembro mão. que tu operou a mão. Foi tudo meio que assim, um em cima da outra. Aí recuperei da mão, voltei lutando bem. Meu irmão, ombro. Pá, estourou o ombro. Eu dando um seminário beneficente. Fui Sério dar um mesmo? seminário, meu irmão. Mano, estilo foi mostrar uma posição assim com um cara pesado. O cara desequilibrou, mostrando um ataque de costa assim, com um gancho assim, o cara desequilibrou e caiu por cima do meu ombro assim, mano. Fui dar um seminário pra ajudar um cara pra operar. Um seminário beneficente. E tu que foi operar? Quando o cara caiu, e eu que me zoei. Quando o cara caiu, só escutei o barulho. Brau! Tiro, mano. Quando eu olhei assim, tava assim o kimono, mano, assim, pra cima, assim. Eu tive aquela cromoclavicular grau 4, estilo quase exposta. Quase rasgou a pele, o osso aqui, assim. Caralho. Aí, mano, quando tirou que eu vi assim, mano, quase desmaiei, fiquei malzinho. Eu tava no Recife, né? E aí, meu irmão, na mesma hora eu liguei pra Mari e falei, ó, tira uma passagem pra mim urgente, tem que voltar pra ver o que é que tá acontecendo, porque aqui foi sério. Aí, meu irmão, estilo malzão, me doparam de remédio, voltei pra São Paulo, quando eu voltei, mano, tive que operar, estilo urgência, eu operei, menos de 2 dias eu operei, fiz os exames, pum, tive que operar o ombro, aí eu operei. Quando eu operei o ombro, Palito, isso foi final de 2000 foi em 2018. Eu operei o ombro. Quando eu operei o ombro, mano, uma semana assim, sentindo dor pra caramba, mano. Mas muita, muita dor. E eu falava assim, mano, eu acho que deve ser porque o ombro é diferente, bababá. Já tinha operado tudo, mas nunca senti tanta dor assim. Meu irmão, eu Fora fui que o ombro é deixando, deixando, cruel. deixando. Aí, meu irmão, acho que passou quase uma semana, mano. Aí eu saí do hospital no domingo. Quando foi no sábado, recebi uma galera de visita lá em casa, o Tatá. Recebi o Tatá, recebendo uma galera de visita assim, mano. Quando chegaram lá em casa, a parada tava vermelhona, assim, gigante, meu ombro. Quando eu tirei o curativo, a galera, mano, isso aí não é normal, brother. Acho que você tá com infecção, o pai e o caralho. Aí a Mari pegou, tirou umas fotos, fez uns vídeos e mandou pro médico, tá ligado? De noite, tarde da noite. Aí o médico falou assim, pô, ele tá com infecção, porque vocês não me falaram antes como é que tava. Aí ele explicou, né? Ele achou que era normal, que era parte do processo, a dor, e ele tá assim, mano. Aí juro, Palito, foi de um dia pro outro, meu irmão. Meu ombro ficou gigantesco assim, mano. Começou a jorrar pus, brother. O bagulho ficou num estado criticaço. Tiveram que me levar pra outro hospital. Mas não tiveram o enxerto, onde que operou não A cirurgia eu mexeu. perdi. Não, perdi a cirurgia toda. Tá zoando. Caralho. Perdi a cirurgia e teve que tirar 30% do meu deltoide, porque estava necrosado já. Eu deixei muito tempo com a infecção. Foi bizarro, bro. Assim, acho que ali foi onde meio que me abalou um pouco, tá ligado? A bala Aí o mesmo. cara não acreditei, mano, que tava acontecendo aquilo ali comigo, tá ligado? De 2017 pra 2018, não acreditei. Aí, mano, eu operei de novo. Aí, mano, a cirurgia, pô, mano.
Pô, foi mó complicado. Tive que ficar internado por causa da infecção. Tive que ficar internado quase 3 semanas no hospital, mano. Depois que eu operei. Porque tinha risco se eu pegasse de novo a infecção e não tivesse, assim, um tratamento É adequado, eu poderia perigoso, ter né, perdido mano? o braço, tá ligado? É É, perigoso pô. pra caralho. Imagina, quando ele abriu já tava tudo podre, tá ligado? Teve que arrancar o músculo, tá ligado? Teve que cortar o músculo porque tava necrosado já. Aí, enfim, mano, eu operei. E aí o médico Nesse falou pra tempo mim, foi ó, meu, quanto tempo? De operar a primeira pra então, aí segunda o e médico falou pra mim, recuperação. pra você começar a fazer físio aí agora, porque complicou o seu caso, perdeu a cirurgia, você perdeu o músculo, tudo mais. Na primeira ele falou de 4 a 5 meses. Quando eu operei de novo, aí eu perdi, né, o tempo de cirurgia. Ele falou agora, meu irmão, pra você começar a fazer físio aí vai ser uns 4 a 5 meses. Pra você voltar a lutar 1 ano. Aí eu, nossa, estilo. E aí eu já tava pensando no Mundial, né? Já tava pensando no Mundial. Eu, mano, mas tem Mundial, não sei o quê. Foi de 2017, foi no final de 2017 ali, isso que aconteceu isso tudo comigo. E eu, não, mas eu tenho Mundial, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, faça o seu melhor, que eu vou fazer o meu melhor, no que eu, assim, na parte da recuperação. Aí, mano, eu lembro que aí foi quando eu tava em São Paulo, aí fiquei malzão, assim, muito mal mesmo de cabeça, tá ligado? Assim, cheiro. Aí foi na época que. Aí patrocínio, perdi os patrocínios. E aí, pô, mano, a Mari trabalhando pra caramba, tendo que segurar a onda, e eu sem conseguir treinar. E aí a Mari começou a olhar pra mim e falou, pô, mano, o que é que tem? Tu não quer sair dentro do quarto, não quer fazer nada, só queria ficar dentro do quarto, mano. Com tudo apagado, no máximo assistindo televisão. Acho que eu fiquei assim na faixa de uns 2 meses, velho. E aí eu acho, não sei, até hoje eu não sei se eu tava com começo de depressão, o que aconteceu comigo, tá Com ligado? Sei que certeza. eu fiquei malzão mesmo, mano, assim, pensei em parar, falei, eu não quero mais jiu-jitsu, chega e pá. E quando foi depois assim, tava chegando um campeonato assim, e eu queria lutar. Eu falei, mano, eu quero voltar e eu vou lutar e aí eu vou me dedicar na fisioterapia. E a gente tinha uma fisioterapia muito boa lá na Aliança, a gente tinha um contato lá com o pessoal da Seleção Brasileira de Judô. Aí eu fiz todo o processo, tratei, tá ligado? Fiz todo o processo ali, tratei. Meu irmão, aí, assim, quando, tá ligado? A gente que é atleta, né, Palito? Quando a gente volta também, mano, é muito rápido, tá ligado? Volta rápido. A Tirou. gente acha que vai Foi voltar muito a rápido, merda, mano. né? Aí volta. O cara, não, assim, mano, fazendo a fiz assim, o cara foi olhando pra mim assim, cada dia assim, ele, caraca, mano, estilo, eu nunca vi acontecer isso com um cara assim. O Yoshiro falou pra mim, o Tanaka. Ele, mano, eu não tô conseguindo entender sua evolução como tá sendo rápida. E, mano, eu fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Ele e o Will, os caras foram, meu irmão, focaram 100% assim. Te juro, irmão, a parada que era pra voltar em 1 ano, eu voltei em 4 meses. É. Voltei em 4 meses, treinei 2 semanas. Em 4 meses vou voltar a treinar. Acho que 3 meses e meio. Bom, 3 meses e meio exato. Treinei 2 semanas, fui lá lutar o Sul-Americano no campeonato que teve. Lutei, cheguei na final. Ganhei do alemão na semifinal, perdi a final, acho que uma vantagem, ou 4-2 ali pro Spirandelli. Ah, pro Matheus. Pô, 2 semanas de treino, Eu mano. lembro duas que semanas de treino. tu ficou muito tempo lutando com o bagulho de ombro, né? É, 2 semanas assim. Aí, meu irmão, Palito, eu comecei a lutar tudo, tá ligado? Assim, pá, 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 fui lutando, lutando. Mas e o Fui pro ombro? Mundial, pódio. Fui pro Mundial, pódio. Vou te falar, irmão, a mobilidade não era a mesma. A mobilidade, essas paradas. Mas o ombro parece que ficou mais forte que o outro, velho. Te juro. É Te que juro, irmão. Ficou os mais caras forte que o trava, outro. fica preso, né? É, deve, mano, sei lá, fibrose, essas paradas também, tá É, ligado? O cara tipo, fez. Pronto, pra tu ver. O cara, na minha época, tinha 2 tipos de cirurgia. Eu podia operar, colocar pino e âncora. E eu poderia fazer esse procedimento novo com esse médico, que ele coloca. Ele faz uma amarração com fio de inalho, mano. Mas cada fio, ele passou 8 ou foi 10 no meu ombro. Cada um aguenta 450 quilos. Cada um. Ele passou estilo 10, ele amarrou tudo. Ele falou, meu irmão, ele é mais fácil arrancar todo o outro ombro, tudo, quebrar. Mas aí onde a gente fez aí não vai dar nada. Até hoje, mano, eu sinto aqui os fios, tudo, mas, meu irmão, ficou, meu irmão. Aí eu comecei a lutar. Lutei, lutei. Aí eu comecei a lutar. Eu lutei já 2 semanas sem, imagina, tava praticamente 4 meses sem fazer nada. Treinei 2 semanas, o Fábio falou, você é louco, você lutar no campeonato. Eu falei, eu vou. Vou lutar porque eu tenho que me sentir pra saber se vai dar certo pra mim correr o ano, né? Era o último campeonato do ano. Eu falei, eu tenho que ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tô desde aqui de junho parado até final do ano, eu tenho que ver se vai dar certo ou se não vai dar certo pra mim já começar no europeu. Aí fiquei na semifinal do Sul-Americano, cheguei na final do europeu também, ganhei de vários caras. Aí, meu irmão, o Pumper tinha perdido pro Galvão na semi. E o Mundial, acho que foi esse último Mundial que eu perdi pro Lô. Foi pro Lô pro Preguiça. Foi 2018. Acho que foi pro Lô. E aí eu fui pro Lô, foi pro Preguiça. Eu fui terceiro.
E aí, quando eu voltei do Mundial, foi 2018, quando eu voltei do Mundial, Palito, eu voltei do Mundial assim, e aí eu falei, mano, vou continuar o regime de competição. Aí, mano, eu continuei lutando, aí ganhei o Mundial do CBJJE, ganhei o Brasileiro do CBJJE, ganhei os Open, tava ganhando, já tava, meu irmão, acho que terceiro ou quarto no ranking geral, assim, da IBJJF. E aí, mano, eu fui lutar um campeonato no Sul e ganhei do Ebert. Ah, é, o Meu do com o ombro zoado, ainda amarrado, lutando com o ombro amarrado, tá ligado? Aham. E aí fui e finalizei o Ebert. E aí, mano, ganhei dele. Quando eu tô no outro dia assim, mano, pum, aí eu recebo uma ligação daqui dos Emirados, porque lá na academia do Fábio, acho que um mês antes eu tinha dado aula, era um mês antes, isso foi julho, em junho, que é época de férias. Junho ou julho? Eu acho que julho. Julho, eu tinha, depois do Mundial, julho, eu tinha dado uma aula particular pro filho do meu chefe, que hoje em dia é onde eu trabalho aqui. Sim. Eu dei uma aula particular pro moleque, o moleque se amarrou na aula, mas, pô, não falava inglês, era inglês. Aí, pô, a Já galera tá foi melhor traduzindo. já agora ou não? Ah, melhor, tá ligado, né, filha? Vai melhorando um pouquinho, né? Pelo menos, não pede mais H2O nos voos, tá ligado, né? Lembra, né? Enfim, aí foi melhor. Aí, mano, eu dei a aula pro moleque. Dei a aula pro moleque, o moleque se amarrou, aí o moleque fez um camp na Aliança de 15 dias e foi pros Estados Unidos nos Mendes. Chegou lá, o moleque com a posição como eu chamei de um moleque, chave de pé, o molequinho da idade dele, ele tava finalizando todo mundo. Aí a galera tava fazendo uns vídeos, os coaches que acompanhavam o moleque daqui tava fazendo uns vídeos e mandou pro pai dele. Aí o pai dele, pô, onde é que você aprendeu essa posição? Perguntou pro moleque, tá ligado? Aí ele, pô, aprendi com um coach lá da Aliança, Renato, sei o que ele mostrou aqui. Pô, tô fazendo benzão, pai. Foi o que me contaram, né? Aham. Depois. Aí, mano, ele pegou e mandou uma proposta pra mim, perguntando se eu queria vir e se eu queria vir morar aqui e tudo mais. Aí eu falei que não, de primeira assim, tá ligado? Falei que não queria, que, pô, eu tava começando a voltar o ritmo de competição, lutando bem, treinando bem, pô, fazendo as paradas acontecer, tá ligado? Aham. Aí eu falei, não quero, não quero. Aí a galera, não, pô, é bom, mano, o salário é bom, pensa na tua família, pô, tu já é um cara macho aí, já tá com 31 anos, pensa no futuro aí, pensa no futuro aí pra sua família também, ou se não, no máximo, assim, falaram pra mim, vem, faz uma grana um ano, e E aí, pô, pelo volta. menos faz uma grana. E eu tava sem ganhar grana, por causa de patrocínio, essas paradas da lesão das coisas que eu fiz, né? Não tava com bastante patrocínio, mas tinha os patrocínios ainda. Aí faz uma grana, volta, sei lá, mano. Pelo menos é uma grana de te dar uma entrada pra tu comprar um apartamento pra tu sair do aluguel e tudo mais. Aí eu olhei pra Mari e falei, ó, eu vou. A Mari, tu vai? Eu falei, eu vou. Estilo, eu vou, eu sei lá. Eu falei pra ela, eu fico aí, isso é julho, agosto, setembro, por aí, assim mais ou menos. Eu falei, eu vou ver como é que é, qualquer coisa dá pra fazer uma grana até final do ano. Se eu não gostar, janeiro, no máximo, entre janeiro a março, eu meto o pé, treino 2 meses forte e luta mundial, 2019 no caso, né? Aí ela falou, tá bom. Aí eu falei, ó, fica aí, controla as paradas aí, continua com o teu trampo, que eu vou. Ela, não, eu vou. Aí eu falei, como é que tu vai, pô? Tu tem tua empresa, tu tem tuas coisas, tu ganha teu salário, tu tem tua vida toda estabilizada. Como é que tu vai me seguir num negócio que é incerto, tá ligado? Que Uhum. pra mim era incerto. Ela, não, eu vou. Então eu falei, então vamos. Mas eu tinha que vir primeiro, né? Aí mandaram meu visto, mandaram minhas passagens, mandaram tudo, eu vim. Aí fiquei um tempo em hotel, né? Até sair toda a minha documentação, sair Sim. tudo. E aí, meu irmão, eu comecei a lutar, e lutei o Grande Slam assim que já cheguei, já fui lutando em Grande Slam, lutando nos campeonatos, tinha aqui, fui ganhando os campeonatos. E aí, meu irmão, o dinheiro foi entrando, o dinheiro não entrava no Brasil, só saía. Imagina, eu treino. Tá ligado, mano? Eu dava seminário pra caramba segundo semestre, passava o segundo semestre todinho, juntando dinheiro de seminário, final do ano saía rodando todas as minhas filiais que eu tinha na Argentina, no Peru, no Nordeste, pra pegar todo o dinheiro pra passar 6 meses gastando. Olha aí, olha que loucura, velho. China, tu também fez isso, a gente tudo Uhum. fez isso. Mas, meu irmão, tava fazendo isso há 10 anos, tá ligado, Palito? Há 10 anos Sim. fazendo a mesma coisa. E aí, mano, pô, quando eu vi o dinheiro entrando, eu falei, pô, o dinheiro tá entrando, mano. Chilo, tô E, dando aí- minhas aulas aqui, e ainda, tipo, o a dinheiro. galera, ainda tu no hotel, né? Ainda tudo Eu no hotel, só comecei no hotel, entrando, só né? Nem treinando, gastando bababá. muito. E o dinheiro entrando, mano. Eu treinando, dando aula, o dinheiro entrando. Depois, pô, mano, alugaram minha casa, me entregaram a minha casa, tudo certo, tudo do jeito que combinaram, que prometeram, foram fazendo, foram cumprindo tudo, tá ligado? Aham. Aí, mano, quando foi menos de 2 ou 3 meses, a Mari veio.
Bom, eu vim, a gente casou em setembro, vocês vieram no casamento, né? Que na época, pra ela poder morar comigo, tinha que ser casada, senão não podia morar junto aqui. Hoje em dia mudou, mas antigamente era assim. Aí a gente casou em setembro, acho que 2 semanas depois chegou minhas passagens, chegou e eu vim embora. Eu cheguei aqui começo de outubro de Sim. 2018, né? E aí tô aqui até hoje, mano. Lutei Aí, meu último mundial. e como foi a adaptação Oi? aí? Como foi a adaptação? Tudo, a Bom, vou te falar, malha? Palito. Questão de treino, você tá ligado, não precisa falar pra você, né? Você tem muita gente que você conhece que tá aqui morando há muito tempo, você sabe como é que é. Questão de treino eu senti muito, mesmo que eu senti quando a gente teve aquele racha ali em 2013, eu acho. E aí depois que eu senti a mesma coisa quando eu saí da Aliança e vim pra cá, 2018, né, mano? Acostumado com treino, meu irmão, a gente a milhão, treino de competição e tudo mais. Mas, meu irmão, país que nem a América, mais seguro do que a América. Meu irmão, tendo uma condição financeira boa pra minha família, conseguindo ajudar a minha família, ajudar meus pais, tá ligado? Já tava ajudando meu pai, assim, no modo com a academia da gente lá no Nordeste, estilo mais. Pô, eu daqui eu sabia que eu ia conseguir ajudar muito mais meu pai, tu entendeu? Então, nossa Sim. academia hoje, a gente tem, na nossa academia lá no Nordeste, em Caruaru, eu tenho 250 atletas, É, pô. tu entendeu? Também Então, já mano, tem o nome só lá, de já fez o criança, nome, né? só de criança a gente tem 150 crianças treinando. E 100 atleta e 100 adultos. Só de criança. Então, meu irmão, beleza, eu tenho um nome, eu saí da cidade, eu vim de lá, tá ligado? Eu que levei o jiu-jitsu, assim, que ajudei ali. Então, meu irmão, eu consegui ajudar outras pessoas eu estando aqui, tu entendeu? Porque imagina, se não ia conseguir, podia ser que eu tivesse, a academia tem que estar me ajudando. É que é, né, mano? Tinha que vender uma muamba, trazer uma parada pra vender, pra poder fazer dinheiro pra pagar a passagem pro próximo campeonato, dependendo de patrocínio. Então, eu tive essa estabilidade financeira, segurança. O treino eu sei que não era, nunca vai ser a mesma coisa que foi quando eu Até, tava com até vocês aí porque tinha muita na gente, tem checkmate muita da gente Aliança. aí, né? É muito, muito de Tem equipe muita diferente. gente, é muito ego também, tu vai treinar É. no lugar e todo mundo de muita equipe diferente, tá ligado? E às vezes o cara não É tá na foda mesma e vibe, né? Se o cara não quer tá ir na pra mesma fazer a vibe, a galera vida tá aí. com sua É. estabilidade financeira, tá tranquilo, tá querendo aproveitar a vida, viajar, que aqui tá tudo perto daqui, tu entendeu? Uhum. Então, meu irmão, foi mais isso, tá ligado, Palitão? Mas, mano, graças a Deus a adaptação foi muito boa. Pô, hoje em dia a minha filha nasceu, eu Você tive ganhou minha outra segunda parte filha, né? aí. Como é que tá agora essa Tive... vida de papai aí? Tá ligado, né, Essa filho? papai... Já não tava treinando muito, agora tá treinando menos ainda. Tu sabe como é que é. Tu tem duas, tu entende a energia como é que é, É, né? mais Minha complicado. primeira filha vai fazer 19 anos, mano. A Maitê agora, daqui a pouco, completa 2. Maitê já tá com 1 ano e vai fazer 1 ano e 7 meses. Caraca, é. E muda Passa mesmo, né? rapidão, mano. E aí nasceu a minha árabezinha aqui, que não sai do meu pé. Nasceu minha filha. E, pô, mano, tá maneiro pra caramba. Ela tá começando a falar inglês, tá Que ligado? legal, Estilo. que A legal. Nani, a Nani que fica com ela aqui em casa, a menina que cuida dela, só fala inglês. Ela já tá falando inglês. Aí fala papai e mamãe em inglês, chama papai e mamãe em português. E aí já sabe falar as coisas. Fica pedindo algo em inglês, what, olhando pra gente, pedindo. Pô, é maneiro, tá ligado? E aí É, tu legal, fica, essa pô, e fase tem que aí aproveitar bastante mesmo. tu sabe como é que é. E, mano, hoje aí eu, pô, meu irmão, dei aquela relaxada assim, falei, pô, mano, organizar as coisas. Claro, tem que me ajudar a minha filha também, que tá longe de mim, a minha filha mais velha. Mas E aí, meu irmão, tu continua lutando em alto nível, né? Tu tô continua. lutando, mano. Sempre que dá aí, eu tô lutando, tá ligado? Eu tô lutando. Sempre que dá, eu tô lutando. Adulto e marcha, tô lutando. Mas Tô lutando aí sempre. tu foca em algum período do ano aí ou tudo que aparecer tu Não, luta? Paritão, desde quando eu cheguei aqui, eu não foco assim. Treinar, eu tento treinar o máximo que dá, como sempre. Foco mais na preparação do que no jiu-jitsu, por conta de não ter tanto treino. Mas eu foco no que dá, assim, no máximo que eu posso fazer. Eu não tenho foco pra uma competição, não. Eu vou treinando e, mano, o que aparece eu vou lutando aqui, tá ligado? Sim. Claro, eu dou prioridade hoje em dia à ADP, a federação daqui, a JP, porque a federação que o time que eu represento aqui, né? Na IBJJF eu represento na IBJJF, na Aliança eu represento na IBJJF, na CBJJ eu represento a Aliança, mas aqui nessa federação aí eu represento o comando, que é a minha equipe, tu entendeu? Sim, Que é o sim. comando grupo. Então, meu irmão, é onde eles correm o season, a temporada que a gente vem ganhando vários anos. Então, meu irmão, eu dou foco para lutar os campeonatos daqui, que é onde eu vou elevar além de elevar o jiu-jitsu daqui, eu vou elevar o nome da nossa equipe, do nosso time, entendeu? E Do aí, comando grupo. como é que tu trabalha? Fala um pouco da tua rotina aí, até pra galera entender, pra ver como é que Meu é. irmão,
Pra galera, muita gente acha que muita gente tá aqui, né? Só tem vida boa, não faz nada, não dá aula, fica só treinando. Não é assim, tá ligado? Estilo, eu acordo todo dia ali, meu irmão, 4h40, 4h50 da manhã eu tô de pé, porque eu trabalho numa base militar. Então eu tenho que como se fosse São Paulo Santos. Tá. Todo dia eu vou e volto. Dá Moleza. 70 quilômetros. Molezinha. Ah, bom que a estrada é boa, né? Então é uma reta, você chega rapidão, dá 40 a 45 minutos. Eu vou e volto, mas eu vou lá e a gente dá 3 aulas por dia. Tem aula de iniciante e uma aula de avançado e uma aula de competição, Tá. Aí tá essa aula ligado? que tu Os treina? colombianos. Então, na de competição ali a gente se reveza, eu e o Sagat. Acho que sabe quem é, né? Tu lembra, né? O Ah, o Felipe Sagat. Sagat, sei, das Aí se antigas. reveza e o Sagat, assim, ele tá puxando ele puxa um mês, eu puxo outro mês. Esse mês sou eu que tô puxando. Aí o mês que vem que vai entrar, ele que vai puxar. Até porque aí é bom também que já tô falando que a galera vai saber. Mês que vem ele vai estar puxando o treino, que vai estar me ajudando aí, vai estar me dando suporte que eu vou lutar o Mundial Master esse ano. Vou voltar. Nossa, isso aí, isso aí. Qual é a Vou lutar, categoria? vou lutar. Então, ainda eu me inscrevi, porque já sou velho, né? Eu tô um idoso já. Eu me inscrevi de Master faixa preta, Master 2, pesado. Pesado, tá. Mas eu acho que eu vou, não sei ainda. Tô pensando em mudar e lutar de Master 1. Eu acho que vai ter mais. Vai me puxar mais, Ah, tá legal, ligado? isso aí, isso aí. Vai estar lá É mesmo, porque né, assim, mano? mano. É porque não vai mudar muito, não vale grana, né? Que nem aqui o World Pro. O World Pro aqui eu só luto de Master 1 e adulto. Uhum, Porque aqui vale grana o Master 1. Então é uma sim, grana boa, tu entendeu? Tu vai lutar, eu vou ganhar aqui. Eu ganhei 4 World Pro aqui. Eu sim. ganhei toda vez que eu ganho é US$ 6.000, tu entendeu? Aham, porra. Aí, pô, sempre tô chegando também no adulto. Aí sempre, pô, mano, quando chegar aí, eu fiz uma final com o Ada, acho que 2021. Uhum. Pô, eu fiz uma grana nesse ano aí, nesse ano que eu lutei. Eu ganhei a gente fez, aí eu e o Ada, a gente fez a final do adulto e do Master. E, meu irmão, cheguei nas finais. Então, mano, nesse ano aí eu fiz US$ 16.000, tá ligado? Então, Aham. pô, todo ano que dá pra chegar, dá pra tu fazer uma grana. Pô, eu sei que dá pra brigar com a galera ainda, tu Dá, entendeu? dá. É, não, é A gente focar sabe o aí, caminho. treinar, chama igual, Focar em chama a treinar isso galera pra aí, mano. treinar. E aí eu vou dar uma focada, assim, focada não, vou manter o que eu faço e vou lutar o Mundial Master aí. Ainda não sei se eu vou lutar de pesado Master 2, ou se eu vou lutar de pesado Master 1, ou sei lá, porque eu quero lutar absoluto, e aí vou dar uma soltada também na comida, aí vou lutar de super pesado, não sei. Ah, Não legal, bom sei, saber, tá ligado? mas tu vai, já Eu tá vou, não, certo. já coloquei meu nome no campeonato, já tá certo. Ah, maneiro. Já tá lá. Vou lutar. Esse ano eu vou lutar. E aí, mano, tô pensando em. Vou dar uma focada aí nesse. Vou lutar esse campeonato da BDF. Aí vou. Quando eu voltar, vou tentar fazer um circuito aí da normal, luta no dia adulto, pra fazer mais um mundial. Quero fazer minha despedida. Ah, maneiro, maneiro. Vou lutar mais um aí. Acho que vou ver se eu luto ano que vem aí, fazer minha despedida no adulto aí. E encerrar esse ciclo que eu vi que você encerrou com maestria, tá ligado? É, Encerrar esse ciclo aí e poder conseguir virar essa página e seguir em frente, lutar, assim, porque eu gosto de lutar, eu acho que sim. é o que me mantém motivado, assim, vivo, eu sempre amei lutar, competir, eu acho que eu vou continuar lutando, o quanto eu conseguir meu corpo aguentar e eu ver que dá, eu vou lutar, entendeu? Eu sei que não é mais o mesmo, óbvio que eu não tenho mais ao mesmo vigor físico, não tenho mais o mesmo nível que eu tinha antes, mas, mano, o Não coração a gente perde. não perde não, tá ligado, né? Exatamente, não, não. Excelente. Isso daí Vou ele sempre continuar, foi mano. brigador, né? É, é. E tá sempre nas E fala aí, cabeças aí. Paritão, pra gente brigar 5 minutos, aqui é 5 minutos, filho. É, fica mais Cinco fácil a minutos, nós, briga. 5 minutos nós faz força com qualquer um que vier aqui, fala aí. Ainda Cinco até lembro, minutos a força eu e o dura. Lô foi fazer umas fotos, a gente foi fazer umas fotos pra Kings na época, aí o Lô falou pra mim, Renato, vou te falar, mano, vou lutar mais um ano esse campeonato dessa YJJ aí, dessa federação, vou ganhar mais um, não vou lutar mais. Ele falou, meu irmão, a luta fica muito parelha. Porque os caras, meu irmão, faz muita força, toma muito veneno, faz muita força assim. E aí, meu irmão, eu gosto de lutar 10 minutos, porque depois dos 7 os caras vão morrendo no gás. E aí Aí eu eu vou viro o bagulho e crescendo. fica louco. Ele falou assim pra mim, eu morria de rir, tá ligado? Ah, o barato. Mas é isso aí, mano. Vou lutar o campeonato, vou manter aí, vou lutar os campeonatos. Vai ter campeonato aqui, eu acho que daqui 2 semanas. Aqui eu já vou lutar de novo. Tô lutando, acabei de lutar o Maneiro. Grand Slam. E E cair pra dentro, irmão. Vou lutar o que tiver pra lutar aí. Daqui a pouco eu tô aí no Brasil aí com vocês também. tá mais convidado. E, ô Renatão, a gente já tem aí, ó,
1h40 conversando, foi classe A a conversa, foi legal saber a história, você passar um pouco da tua história pro pessoal, para saber, né, para se inspirar também, porque eu acho que tudo que a tecnologia dá pra gente é pra gente conseguir se inspirar, pra gente buscar referência. E deixa um recado aí pra essa galera, essa molecada que sonha aí em conquistar as coisas no jiu-jitsu, até na vida também, pós o jiu-jitsu, porque a gente tem que pensar que a carreira também é curta, a gente tem muita vida ainda para viver. Então dá algum conselho aí que você queria ter ouvido quando você era mais novo aí, dá um conselho que você acha que vai ajudar bastante essa galera aí. É assim, né? Que nem a gente fala, né? Essa é a geração da internet, né? É que nem eu tava falando quando a gente tava trocando ideia ali, Palito. Eu acho que a gente tem que ouvir o professor, o instrutor, quem esteja ali no nosso. Que esteja ali, que a gente confia e a gente acredita no processo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a galera confiar no processo, fazer acontecer, treinar. Não tem, você sabe disso, não tem caminho fácil. Tem que treinar todos os dias. Meu irmão, tem que fazer treino técnico, tem que fazer os drills ali, o treino técnico, tem que fazer a porradaria, fazer preparação certo, fazer tudo certo, que não tem segredo, assim, não tem a fórmula secreta para você ser campeão. Eu acho que o que a gente pode dar e falar para as pessoas, para falar para essa molecada hoje em dia, é a constância. Se eles conseguirem ter constância, isso eu acho que é a chave do processo. Sim. Constância, acreditar, ouvir o professor, o coach, o cara que tá ali acreditando no teu, porque ele sabe o que é melhor para você, tu entendeu? Que nem eu tava falando contigo ali, que você falava muito para mim, Renato, pô, mano, tem uma base boa, tenta passar guarda, arrisca passar, arrisca quer dar, pô, tu vai se dar bem. E eu falo, se essa molecada hoje em dia conseguir ouvir esse conselho e fazer isso, vai fazer muita diferença, entendeu? E não querer o caminho mais fácil, porque não tem caminho mais fácil, ainda mais pro jiu-jitsu. Você sabe disso. A gente tem que passar pelo processo, ele é doloroso, mas é quem tem mais constância, quem foca, quem faz dieta, quem treina todos os dias sem errar, quem acorda cedo sem desculpa, quem treina, sempre dá um jeito, mesmo ser machucado, meu irmão, não dá pra tu rolar, mas dá pra tu fazer treino técnico, dá pra tu estar na academia, observando ali teus parceiros de treino treinar, você sabe isso, muitas vezes eu machuquei, você machucou, mas você tava lá no tatame, sentado, olhando, tu entendeu? Dá pra gente... Né? Não adianta tu querer ficar em casa, Instagram e achando que, porque a gente sabe hoje em dia que a mídia, você tem que fazer o teu nome, a mídia, tu tem que estar divulgando, mostrando algumas coisas. A gente sabe, mas não é tudo, entendeu? Não adianta você ser o cara da mídia na internet, você ser um cara mais falador, que faz trash talk, que fala que vai fazer e acontecer, mas na hora, no real deal mesmo, assim, na hora de tu colocar o teu na reta, tu não fazer acontecer, tu entendeu? Então, eu acho que o mais importante de tudo, o segredo é a constância no processo. Todo dia você saber que você vai ter que ser melhor 1% todo dia. Vai ali, colocando ali um pouquinho de água ali no copo todo dia, que a hora ele vai encher, vai transbordar e você vai começar a ter os frutos do trabalho, tu entendeu? Eu acho que isso aí é assim, não é nenhum conselho, é uma dica que eu dou para essa nova geração, que saiba separar esses tempos e espaços. Tem o tempo da internet, mas eu acho que, meu irmão, para quem é atleta, tem que fazer a mídia, tem que divulgar. Esquece a parada do trash talk. Se faz um trash talk legal, sem ter que desmerecer ninguém. Mas o principal de tudo, treina. Porque no dia D, na hora H, é você contra você que vai fazer a diferença. Tu entendeu? Pô, então ficando com essas palavras aí inspiradoras do Renatão, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Compartilha aí com a galera, segue a gente no Spotify e se inscreve no nosso canal The House Fight Company no YouTube, que esse episódio vai estar lá, tá? Então de novo aí, agradecer o Renato pela presença dele, foi muito bom aí ter conversado, espero que inspirem vocês aí a tá sempre levando a constância em primeiro lugar. Beleza? Boa, Palitão. Irmão, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo sucesso das tuas academias aí, pelo grande trabalho que você continuou junto com o Baiano aí, fazendo em Santos aí, com a galera. Te parabenizar por tudo isso. Estou te acompanhando, vendo sempre aí o quanto de informação grátis você passa também pro pessoal aí no seu canal no YouTube, no Instagram, tá sempre ali. E isso é difícil hoje em dia a gente ver assim as pessoas também soltando bastante
graça, porque todo pessoal, eu sei que a gente tem os links fechados e tudo mais, mas eu vejo que você tenta ajudar muito a comunidade do jiu-jitsu, e isso é muito importante, irmão. Então, muito obrigado por você ter feito parte do processo, aí junto comigo, ter me ajudado muito aí, ali nesse meu processo da faixa marrom para faixa preta ali. Obrigado por todos os conselhos e só te parabenizar aí pelo teu trabalho, pelas academias, pela família, por tudo que tu tem. Que Deus te abençoe. E já já eu tô aí final do ano aí pra treinar aí com a galera aí e a gente fazer um barulho aí, irmão. Demorou. Valeu, Renatão. Tamo junto. Nós, irmão, um abração. Fica com Deus.